TheCast no ar. Estamos começando mais um podcast e eu, Jaelson Gomes, com todo prazer, alegria, satisfação, recebendo convidados especiais. E hoje são dois que são tão unidos que a gente considera quase que um, até porque são irmãos. Existe em Alagoas uma história tradicional de uma família que liderou e lidera a comunicação no estado. E hoje temos aqui o sangue na veia dessa família, GG Sampaio e Rodrigo Sampaio. GG, bem-vindo ao TheCast. Muito obrigado, Jaelson. Estou feliz aqui. Já estava na hora para a gente vir conversar aqui. Caramba, Dio, meio que represou um pouquinho para soltar essa represa, né? Assim? Que massa. E também ao seu lado, ao lado do GG, ele, Rodrigo Sampaio. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, boa tarde. Isso. Boa estar aqui com vocês. Satisfação. Gente, esses dois caras são amigos aí dessa jornada no digital. Conheci ele aí nesse último ano, faz aí uns 12, 13 meses que a gente se conheceu e tem dado certo. Verdade. Parceirão. E estão aqui hoje para também trocar umas ideias, contar um pouco da história. Aliás, ideias não, pra ser sincero, vai ser uma aula de comunicação. Eu que sou um iniciante, vou estar aqui com os caras que é veterano, que já subiram, já desceram, já foram para lá, para cá. Enfim, tem uma história maravilhosa e vai dividir com a gente hoje aqui, não é isso, GG? Primeiro fala um pouquinho, quem é o GG Sampaio? Aí resume aí pra gente, quem é o GG Sampaio? GG Sampaio, né? Sou jornalista, administrador, hoje voltei a ser apresentador da televisão, já tive um programa, foi 10 anos no ar, não foi, Rodrigo? Na antiga TV Alagoas, no SBT. Boa. Mas também já fiz várias participações em outros programas, junto com o Rodrigo também, mas também a gente sempre vive com negócio, a gente sempre trabalhou com negócio. Então já teve vários negócios aí que já participou. A minha área é mais comercial do que veio depois. Imagina, olha só. Só para você ver, eu estava comentando contigo, eu já trabalhei na TV Bandeira de São Paulo, já estagiei outras emissoras aqui do estado, na TV Alagoas. Então assim, a gente viveu isso aí, a gente vive a comunicação. Então, o GG é um pouquinho político também, né? Que de vez em quando isso. Rapaz, eu li uma notícia hoje, eu acho que eu não vou nem contar aqui no TheCast, mas quando eu li, eu gostei. Pelo menos eu gostei do que li. Mas antes da gente mergulhar nisso aí, vamos ouvir um pouquinho também quem é o Rodrigo Sampaio. Quem é o Rodrigo Sampaio aí? Rapaz, quem é difícil, né? Bom, eu sou irmão do GG Sampaio. Boa, essa coisa de quem tem orgulho de ser irmão, viu? Muito bom. Sou irmão do GG, sou filho do Eugênio Sampaio, neto de Geraldo Sampaio. Opa! E sou formado em análise de sistemas. Me formei em análise de sistemas, sempre fui um garoto que gostava de tecnologia, gostava de coisas novas. Até que fui trabalhar com meu pai e aí me reinventei, mudei totalmente de área, fui para essa área comercial, área de vendas, área de projetos, que é o que eu mais amo. E depois me colocaram na comunicação. Isso aqui tem um pouco da influência. É por isso que esse TheCast ele vai ter o título mágico de Os Sampaios e a Comunicação em Alagoas. Olha que massa, é forte, né? Eu decidi, a gente mudou aqui a rota, assim, porque é o mais, para mim, ao meu ver, é o mais viável para esse momento. Os Sampaios e a Comunicação em Alagoas. Muito bom. Eu ouvi falar que tem até o Sampaio Cast, né? Me disseram isso aí. Já tem 8 meses, né? O Sampaio Cast. Me pergunta, rapaz, eu vi um podcast arretado, Sampaio Cast, parece que fica lá na Destrava, tal, desse exato. Os caras têm marca própria, tem nome, tem peso e fica próximo da gente também, aí colado. E é um programa de TV. De TV, exato. Podcast, né? É interessante. E aqui, veja só, é a evolução em vida, que é a TV, que vem, continua viva, né, da Silva, aí, bem viva, e o podcast, que é o Sampaio Cast, que aí fez tipo uma fusão e vocês têm multifacetas, né, assim. A comunicação mudou muito, né, com a vinda da internet. Sim. E assim, a gente tem que renovar. Exemplo Pânico. Sim. Pânico é um exemplo desse na TV aberta e na internet. Os grandes veículos de comunicação têm dificuldade de tirar a estrutura grande. Sim. E estão ficando cada vez mais aquele modelo tradicional, não conseguem inovar. É verdade. Quando a gente teve a oportunidade com a TV Sampaio de entrar, a gente disse, não, a gente tem que, o Rodrigo falou para mim, GG, a gente tem que estar com a visão nova na internet. O Sampaio Cast veio para poder o quê? Ser um programa de TV aberta,
com o formato de internet, Sim. trazendo um vínculo maior com o telespectador, com o Sim. internauta. Sim. Ser mais prático, mais Boa. melhor. Assim, Com fica menor custo. É um custo também. Sim, E, boa. assim, você vê uma conversa aqui no TheCast. Você sente que o entrevistado abaixa a guarda, Sim, fala sobre mais sim, assuntos. sim. Esse é o perfil. Esse é o perfil. O Sampaio Cast, assim, a gente tem se apaixonado por isso, né, Rodrigo? É verdade. Não, é incrível. Primeiro fazer aqui um adendo que vale a pena. Você é do Brasil, porque esse podcast não vai ficar aqui em Maceió não, nem em Alagoas não, é o Brasil, né? Então você é do Brasil, que passou por aqui, conhece Alagoas, ou vai conhecer, vale a pena registrar. O GG Sampaio, Rodrigo Sampaio, vem de uma família tradicional que tem uma história com a TV alagoana muito forte, até o nome da TV, aí eles vão contar isso bem melhor, a TV Alagoas, né? Então assim, imagina, né, o que tá aí, do que é tão intrínseco, né? A TV Alagoas, e é uma história brilhante. Na verdade, eles estão sucedendo, vem sucedendo, né? Vocês têm uma história de sucessão. E é isso que a gente quer descobrir. Como tudo começou? Essa é a pergunta que não quer calar para dar largada, né? Como tudo começou? Tem a história da Rádio Cacique, tem a história da Rádio Sampaio, tem alguns programas de TV que marcaram época. Eu tenho 51 anos, fiz domingo agora passado, e eu lembro dos anos 80 que eu assistia muito. Então eu quero aqui meio que fazer um pouco... Aqui o TheCast hoje será um pouco nostálgico, assim. Eu quero voltar, remontar um pouco o tempo. Enfim, ninguém melhor que vocês para falar e para passar pra gente tudo isso. Começando pelo GG. GG, como tudo começou? Gelson, começou lá em Palmeira dos Índios. Meu bisavô, Juca Sampaio, foi vice-governador, foi prefeito, se eu não me engano, de assumir, acho que ele foi prefeito umas 3 vezes, quase 6 vezes, se eu não me engano. Já vereador, assumi. Já vivia a comunicação lá. Foi deputado estadual, foi vice-governador. Só para quem não conhece, me permita, Palmeira dos Índios é uma brilhante cidade do estado de Alagoas. Inclusive, eu tive a oportunidade de morar em Palmeira dos Índios. Cheguei em Palmeira dos Índios no dia 6 de setembro de 97, saí no dia 11 de março de 2000. Morei ali na Rua da Maçonaria. Conheço Palmeira indo e vindo, cidade maravilhosa, fui muito bem recebido. Naquela época era a segunda cidade, né? Era Maceió, depois ela, né? É incrível, né? Mãe de Arapiraca, né? Existe esse contexto histórico. E você falando no Juca Sampaio é um ícone, porque tem o bairro lá, tem nome de rua, né? É um bairro Juca Sampaio. Eu morei na casa do meu avô um período, a rua é Rua Cacilda Sampaio, no bairro Juca Sampaio. É, por aí. Vou tirar os rapazes. GG Sampaio, que mora na Rua Cacilda, que mora no bairro Juca Sampaio. Então tudo Sampaio. Eu faria um projeto para mudar Palmeira dos Índios para Sampaio do Agreste, tipo assim. Enfim, cara, eu fiz esse corte, né, para lembrar que a gente conhece o Juca Sampaio, como tudo começou, a sua resposta, realmente é um ícone no estado, tem uma passagem política muito forte, mas vamos lá, comunicação. Aí sim, ele adquiriu a Rádio Cacique. Tinha a Rádio Cacique, isso tem mais, acho que uns 60 anos. Sim. Né? Depois se transformou em Rádio Sampaio, que foi administrado por nosso tio avô, Gileno Sampaio, e depois, hoje em dia, com o nosso primo, o Gileninho. Então, e na década de 80, eles conseguiram uma nova rádio também, que era a Sampaio FM. Sampaio FM. Lá em Palmeira dos Índios. Então, são as duas rádios. Na década de 70, o nosso avô, o Geraldo Sampaio, que foi deputado estadual, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, foi vice-governador também. Isso. Ele entrou numa luta, ele e o irmão dele, o Zé Sampaio, ele entrou para buscar a concessão de televisão. Já só existia a TV Gazeta. Sim. E ele foi buscar a TV. E vários processos, tudinho. Se eu não me engano, foi na década de 70 que saiu a concessão. Mas só 10 anos depois ele conseguiu colocar no ar a TV Alagoas. TV Alagoas. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil, se você não. souber a história, como foi os detalhes. Imagino. Um dia a gente vai preparar dia pra gente contar. Isso aí, até trazer meu pai para falar sobre isso. É boa. E excelente ideia. Excelente ideia. É bonita a história. E ele lutou, Muito bonito. como eu digo, ele lutou, assim, para conseguir essa concessão
com filhos de usineiros, Sim, imagino. governadores. Ele é um jogo de interesse, né? Imagina, normal. Você não era governador, você não era usineiro e conseguiu uma TV naquela época. Como é que faz isso, né? E a gente vai entrar bem na TV, mas antes de sair do rádio pra TV, que depois a gente vai olhar só a linha do tempo, viu, gente? A gente vai estar saindo da Rádio Cacique, né? E Palmeira dos Índios lá, o Índio Império, então era um cacique, é uma tribo. Isso agora, assim, ele se dava tão bem com os índios e com a população, era chamado Cacique Juca. Olha só, que maravilha. Então vocês vão ver na linha do tempo. Vamos sair da Rádio Cacique, vamos passar para a Rádio Sampaio, Sampaio FM, TV. Mas eu quero fazer um registro. Eu, Jaelson Gomes, meados dos anos 90, morando em Palmeira dos Índios, tive a oportunidade de, nas tardes dos sábados, fazer o programa Assembleia de Deus no ar, na Rádio Sampaio. Show de bola. Foi com a Chilena, isso mesmo. Então tive a felicidade de sentar ali naquela bancada, aquela estrutura, aquela acústica, né? As rádios tava naquela sua pujança, né? Tudo a caráter, né? Aquela característica mesmo de rádio. E aquela luzinha lá de que no ar, né? Isso era muito bom, aquela sensação. E eu sempre magia, né? Magia do rádio, cara. Bom demais, eu tenho um apreço muito grande pelo rádio, porque a minha infância, eu naquela ocasião muito humilde, eu morava próximo de uma rádio conhecida aqui, de um grupo de rádio, e eu pegava, GG, as pautas jornalísticas que tinha de hora em hora dos jornais e era descartado, jogada no lixo. Eu tinha um amigo que trabalhava lá, eu tinha um acessozinho, eu chegava lá, levava, que já estava descartado mesmo, levava em casa, e se eu era criança, imitava uma rádio. Olha que e era interessante, né? Porque de hora em hora tinha notícia. Eu conheço vários nomes de radialistas que viveram a rádio em Maceió: Romildo Freitas, Ferreira Júnior, Wilton Roosevelt, Roberto Carvalho, França Moura, Floraci. Essa galera toda eu conheci, não é? Ainda hoje Fernando Palmeira eu conheço ainda, não é? Fernandão. Então assim, vários nomes, e aí eu imitava no rádio. Minha mãe ficava: menino, que é isso aí? Eu botava o microfone, era uma vassoura, um negócio assim, e eu começava a imitar. Eu gostava muito de imitar o Wilton Roosevelt, que ele tinha um vozeirão bonito, e de hora em hora ele fazia a leitura, né, das pautas dos jornais, e no final ele dizia assim, terminava de ler a notícia, um apoio Mercedes-Benz, a sua boa estrela em qualquer estrada. Que negócio bem interessante assim, e aquilo era um imaginário. E o tempo passou, anos depois estamos nós aqui. Olha, quem diria, eu tô aqui com dois feras da família Sampaio, os caras que nasceram, tem na veia, e a gente tá aqui no podcast. Que coisa boa. Mas vamos lá. A Rádio Cacique transforma-se em Rádio Sampaio. A concessão conseguiu a concessão da TV Alagoas. Opa! Né? Em 82, eu tô com 40, TV 41, 82, foi inaugurada a TV Alagoas. TV Alagoas, aí sim. Momento, o Rodrigo tava fazendo o quê, Rodrigo? Nessa hora tá. Rapaz, eu tenho 28, né? Eu acho que nem nascer ainda. Gente, eu conheço o cabeleireiro desses dois caras. Essas luzes que eles aplicam é arretada, assim. Eu ia fazer esse investimento, mas mudei a rota e fiz esse. Mas o cabelo é bonito, gostei. Depois você passa o Instagram do cabeleireiro pro pessoal saber aí. Então tu tava fazendo o quê, velho, em 82? Rapaz, eu não precisei nem nascer. GG nasceu primeiro, em 83, eu nasci em 85. Pô, GG, a natureza foi bondosa contigo, viu? Então, 82. Em 82 foi inaugurada a TV Alagoas, naquele momento pós-regime militar, né, que estava na mudança, e meu avô foi uma pessoa muito de defender a liberdade de expressão. Certo. Então ele abriu a TV para todo mundo. Caraca. Abriu para Teotônio Vilela, para Renan Calheiros, Ronaldo Lessa, Mendonça Neto. Mendonça Ronaldo Lessa Neto. agradeceu. A gente teve uma reunião com o Ronaldo Lessa foi seu avô que abriu as portas para mim. Que massa. Foi bonito véio. Quando ele falou isso. Eu não sabia, mas quando ele falou para mim foi muito forte. Imagina em 82, como foi a eleição, foi em 90 também. E Ronaldo Lessa foi um batalhador, ele brigou muito por essa abertura. Ele foi deputado estadual, foi embora, quer dizer, teve que ir embora. Sim. Voltou, foi vereador e depois ele foi prefeito, né? Sim, eu lembro da história dele. E nesse momento, na década de 90,
a TV abriu muitas portas para Ronaldo para ser prefeito. Rapaz, você falou em um nome aí, que quem é, né, quem tem um pouquinho mais de idade, jovem feito eu, lembra Mendonça Neto. Mendonça. A voz que não se cala. Eu conheci Mendonça. Você conheceu Mendonça? Conheci. E o cara falava, né, velho? Ele metia, ele botava a boca no trombone, tinha uma oratória do caramba. Mendonça Neto, outro cara que também foi bem... O jornalista Freitas Neto. Freitas Neto, muito Freitas amigo Neto. de Juca. Muito amigo de Juca, né? Do meu tio, né? Inteligente pra caramba. Também fez parte daqueles movimentos. Né? Então a TV Alagoas, ela chegou no momento, eu lembro assim, aí tem aquela virada de chave, né? Saindo Meu avô naquele momento era conselheiro do Tribunal de Contas. E mesmo assim ele não deixou de abrir espaço, não. Ele tinha acesso e amizade com todos, tanto com o pessoal, com os militares, como os políticos, mas ele não deixou de abrir espaço pelas diretas. Sim. Tudo. Ele fez tudo. A TV fez os maiores políticos do Estado. Sofremos também, viu, Jaelson? Imagino. Porque você, quando toma por partido ou quando você abre portas para todo mundo, não agrada a todo mundo. Mas a TV começou com a rede e com a Manchete. Não, a Manchete não, foi com a SBT. SBT. Caramba. Não, aí você que está assistindo a gente, você que é da geração Y, a gente vai falar alguns palavrões aqui que vocês talvez não entendam, né? Manchete, TV Manchete. Eu sou Y. Você é Y, é? O Y, olha só. Inclusive temos plateia hoje, viu? Stella Spence está aqui com a gente também, aproveitando, né? Ela deve não estar entendendo muita coisa não, mas tudo bem. Geração nova, tal. Eu tenho 51, eu tenho 36 anos de pista, vi muita coisa acontecendo, mas ainda sou meninão ainda, tem muita coisa para aprender. Então, cara, 82 chega a TV Alagoas, um momento ímpar, eu lembro da TV Alagoas, com alguns programas que se consagraram. Tinha Veja o Povo na TV. Eu sou grato a Deus, ao meu avô, meu pai, meus tios, porque eu tive a oportunidade de pequenininho. Sim. Os meninos da TV ainda falam hoje, vocês aprenderam a andar nos corredores. Cara, pra ter trazido teu álbum de foto pra estar passando aqui, velho. Eu vi umas fotos tuas, rapaz. Tu, naquela época que tu era uma uva, assim, um negócio bem... Menininho, no cavalo. Eu tive grandes oportunidades, graças ao meu avô, meu pai, de conhecer ícones da política, empresários. Tá lá dentro, né? A gente tá lá dentro. A gente sempre participou lá dentro. Sim. Aí teve Sabino Romariz com a Veja do Povo na TV. Aí tinha o Pastor Saulo, também tinha várias pessoas. Vamos por parte. Falar um pouquinho até do Sabino. Gente, quem é da época dos anos 80, né? Os anos 80, Sabino Romariz, eu lembro dele. Ele fazia um programa naquela ocasião que se popularizou pra caramba. Ele foi um dos deputados mais bem votados. Não, ele se elegeu e levou mais 3. Não, na época, se eu não me engano, foi... naquela época, eu acho que a gente tinha uma população, não tinha nem 1 milhão de habitantes, acho que é Alagoas. Né? Sim, eu acho assim. Entendi. Ele teve quase... Proporcionalmente. Se fosse hoje em dia, ele teria, para deputado estadual, uns 150 mil votos. Não menos que isso, com certeza. Eu lembro, ele se elegeu e levou mais 3. Foi. Eu lembro disso aí. Eu era garotão. A eleição de 82, que foi Zé Costa e Moura Rocha brigando com Suruagi e Guilherme. E na época tudo, Collor ganhou, estourou as urnas como deputado federal. E aí, como ele está dizendo que não estava brincando ainda, né, que não estava vivo, então estou para refrescar sua memória, né? Teve algumas histórias que eu soube, né, que foi... Eu soube. Na verdade, o próprio presidente Collor falou para a gente em reunião, o presidente Collor falou o seguinte, olha, em 89, eu fui candidato a prefeito. Né? O Renan ia ser candidato a prefeito. E ele disse, olha, o vice tem que ser tal pessoa. O Sabino Romariz. E aí, né, nessa decisão, erraram a pessoa que ia ser escolhida. Escolheram o Sabino, mas ele queria uma outra pessoa para representar a classe de Maceió. Acabou Renan não ganhando a eleição. Eu lembro disso. Deu a deixa e ele não viu. Porque tem a sua particularidade. Eu acho que os formadores de opinião é muito forte na capital. Sim. E o Sabino, o eleitorado dele não era de formador de opinião. Era não. Era do povão da população popular. Que a TV tinha dado esse Lógico. Ele fazia um trabalho que, no fim da linha, era um trabalho importantíssimo. Ele pedia muito a quem tinha que posses para ajudar os menos favorecidos. Então, cadeira de roda, né? Mas a decisão da eleição em Maceió
não era esse público que definia. Sim. E o Renan já... Entendeu? Não. Foi por isso que não ganharam na época. Eu soube disso porque o próprio presidente Collor foi que falou pra gente. Foi, né? Rapaz, eu não sabia. Né? E depois fui contando as histórias, porque nessa época eu ainda era muito novinho. Aí tinha o Sabino, Muito novinho, que foi, né? O Sabino, né? Que fez essa diferença na política, assim, foi um monstro. Foi o que levou todos os outros, né? Sim. Todos os outros... Saiu muito politizado. Mas também naquela época tinha o Pel Marx. Sim, exato. Sabino Pel- marcou época, aí tinha o Tinha o Pel Pelmark. que foi um programa de entretenimento. Tem visto o Pelmark? Como é que ele Tem. tá? A Ele gente tá... viu ele mais nas redes sociais, ele tem feito Ah, tá. algumas empresas, alguns eventos. Alguns eventos. Mas Ah, teve um tá negócio- nativa, tá nativa. Teve um negócio bem legal do Pelmark, que a gente foi fazer uma matéria na rua. Teve duas meninas que abordaram o Gigi. Disse assim, Gigi, ei, eu fui dançarina do Pelmark. Cara, isso aí pra mim foi show. Porque isso aí foi novinho, tá ligado? Falando com ela, falando com o menino. Foi, não. Foi. E aí, o Pelmark fez história aqui no estado. Fez né? histórias. Foi pra gente, depois foi pra Gazeta, depois... Pelmark em Alagoas, ele era tipo Abelardo, Chacrinha. né? Chacrinha. Ele Meio tinha mesmo aquele estilo, levava as turmas de colégios, auditório e O José tal. trabalhou um período na época no grupo do Rui. Sim. Palmeiras ficou na Ah, tá. comunicação. Foi- Lembro, tem razão, tem É, o razão. cara é gente boa. Ele tem um programa no YouTube que Tá. ele faz na garagem dele, em casa. É. Ele é o cara... Que massa. Quando tiver a chance, vamos trazê-lo aqui pra gente fazer aqui uma mesa redonda. O Léo aí. é gente boa pra caramba. E tem história pra cacete, né? O cara tem muita história. Então, teve Alagoas, Sabino, Pelmark, outros nomes, e vários nomes que Teve Bartolomeu Dresch, a Gilca Bartolomeu Mafra. Dresch. A Gilca Mafra saiu de lá. A Gilca Mafra Gilca foi da Mafra. TV Aí Alagoas. tem, vamos lá, Gilvan Nunes e a... Maria, Gilvan Gilvan Nunes, a Yara. Nunes. Que mais? Que massa. Muita gente. Gilvan Nunes de Arapiraca, gente Se boa. você for pra isso, tem o Jefferson Moraes. Jefferson Moraes. Cícero Almeida. Teve o Bartolomeu Dresch Sim. também. Aí sim, se a gente for contar Tá, entendi. quem participou da TV, A TV teve tipo assim, o ciclo de vida, né, do processo. Ela nasceu aqui, ela teve o ápice, não é, e tal. É uma fase que era pau a pau, a gente não pode deixar de década citar de 90 aqui. foi quando começou a subir. Década de Subir, 90. Aqui no estado de Alagoas. Aí a gente foi manchete, Batia pau com a Gazeta, batia. não era? Não tinha Os Pajussara. programas locais. Não tinha Era só a Pajussara. gente e a TV Gazeta. E a TV Gazeta. Aí a gente saiu do SBT, foi pra manchete, só pra lembrar. Sim. CNT. Passou um período, a gente foi pra CNT, que era o pessoal lá do Paraná. Depois foi Band. Depois a gente foi pra Bandeirantes. Bandeirantes. Caramba, vocês fizeram um tour, né? Nessa É porque essa questão de redes, né, às vezes muda. A às gente vezes... participou muito porque nosso pai que era o gestor na época. Era. Tá, Era que vocês administrava a dois, TV. naquela ocasião, vocês estavam circulando aí, estudando tal, A gente acompanhando, cresceu né? nos bastidores, no corredor da TV, vendo tudo, ficava no estúdio, sentava, Imagina. ficava lá em cima. Então a gente conhecia todos os funcionários, conversava com todo mundo. Então, assim, meninos, Lógico. criança. Entendi. Criança. A gente viu a tecnologia crescer, né, naquela época de comunicação. Já tinha um programa na CNT que era. Tu lembra do Hugo? Alguma coisa Hugo. Que ligava, Que ligava. e fazia o Você telefone começou assim, a interagir apertava. com a televisão naquela época. Sabe como é que é isso? O Hugo vinha num trenzinho sentado e aperta o número 3, ele pula. Aperta o número 4, ele tá. abaixa. Então a televisão nessa época começou a interagir com as pessoas. Isso, então a gente começou a ver essa interação do público. Então a gente começou, foi pioneiro. Aí teve. Aí com a Gilca, se eu não me engano, o programa era o Satélite Tour. E era gerado para toda a América. Se eu não me engano, era a América do Sul, não era? Que O massa, que satélite. massa. Os Marcel Festes. que a gente- Marcel Fest, Era eu lembro das coberturas Todas e tal. coberturas ao vivo, a gente Todas as fazia. coberturas, E era as uma coisa câmeras muito tudo viva. com cabo, tá ligado? Eu via isso com os cabos. É. Hoje em dia. Né? Caramba, a gente, Uma ou outra. a gente pode considerar, vou chamar de a gente mesmo, a gente que viu essa mudança, né? Você falar aí das câmeras com cabo, Era cabo gigante, pra cara. estarmos hoje como As estamos, né? Umatics, Era. Era. as betas, Era. que eu tô falando, pessoal, que são as fitas, né? Sim. Eu e a era. gente chegou a pegar uma tic, né? A beta, nós pra cá. Nós éramos crianças, Criança, né? mas A gente só ia pra se divertir e conhecer e brincar lá dentro. Então a gente vivia o sonho de TV, de estar dentro de uma TV, lá dentro desde novinho. Desde novinho. Que a gente participava, a gente se envolvia, mas assim, lógico, a gente não estava trabalhando ainda. A gente tava conversando esses dias, Gerson, que é um grande amigo nosso, tem um restaurante lá na Jatiuca, que é o Isaac Newton.
Foi um Sim. outro grande comunicador. Isaac da época. Newton. Colunista, acho que foi o Almauri Júnior do Nordeste. Lembro. As festas, os eventos, ele contando pra gente que fez uma entrevista, acho que se não me engano, com o Ronaldo Lessa, pegou um carro de bombeiro, colocaram lá e fizeram lá em cima no Massofest. Ali já estava começando a ter, como vocês colocaram, essa interação mais próxima com o público, a imagem, né? Imagine só. Eu ontem não, domingo, né? Ontem mesmo, eu fiz uma publicação no meu Instagram, me referindo exatamente à comunicação, né? E coloquei aqui a imagem do Chacrinha, né? A frase memorável dele, né? Quem não se comunica, se trumbica. E fiz questão de lembrar. Isso aqui é nos anos 80, viu? Aqui tava na nível Brasil, era o Chacrinha, Alagoas era o Pel, a galera, né? Então assim, isso aqui era a voz que a gente ia aos sábados à tarde tava assistindo. Eu vejo muito, eu adoro o YouTube e vejo as programações antigas. Interessante, pouca gente sabe, né? Como eram os ao vivo dos Marcel Fest. Às vezes a gente não tinha como fazer o link ao vivo, aí gravava, pegava o motoqueiro, pegava a fita, saia correndo pra TV, pra como se fosse ao vivo. Entendi, caramba. Muitas vezes. Nessa ocasião, GG, você já estava nativo, né? Não, eu Você já andava tava- muito com meu pai, com meu tio. São pessoas que eu Sim. admirava muito, meus dois tios, tanto o George como o Juca e meu pai, então eu sempre acompanhei eles. Tem os eventos, tô lá. Tem os programas, sempre tava lá. É como eu falei, eu aprendi a caminhar Sim. lá na TV Alagoas. Os programas do PEL. Eu tenho programa a gente nas arquibancadas dos programas. Nas arquibancadas. A gente levava os nossos Imagina. amigos pra participar. Pra participar. Boa. Então, tu fez jornalismo. Fiz jornalista né? SESMAC. Então, Mas eu sou administrador de empresas. administrador de empresa. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Tua iniciativa, o primeiro curso, a tua Foi ideia administração. foi administração. Assim, a gente via as coisas andar. Normalmente a gente gostava muito da Entendi. questão de gestão. Eu comecei Mas a tu já trabalhar- sonhava em fazer. Não, sabe por quê, Jailson? Porque era bem servido a TV de Entendi. grandes profissionais. Mas só que o que aconteceu? Veio esse período todo, mas por exemplo, aconteceu Sabino Romariz. Aconteceu tantos outros políticos em Alagoas. E a TV sempre era excluída. Vou dar um exemplo, o próprio prefeito Cícero Almeida. A TV foi excluída, esquecida. As prioridades, né? As prioridades. Então, assim, formou tanta gente e a gente... Pô, tem A alguma TV coisa errada aí. sofria, cara. Sofria. Tá. Na mão de gente que ela fez. Como é que é isso? Imagino. Porque vocês tiveram o auge, né? Cresceram, fizeram muitos nomes, muitas participações Muitos, legais mas e tudo. muitos. Aí chegou num dado momento, ela começou a meio que declinar por conta disso. Nessa ocasião, tu já era jornalista, não? Não, eu tô de 2008 pra cá. Tá, 2008 pra cá. Foi quando Nessa você... época eu trabalhando na área comercial, eu fui pra lá, passei um período em São Paulo, na TV Bandeirantes. Você falou de rádio, eu ficava babando, era a Band FM, a Band News quando começou lá também, a Band top. FM. Eu trabalhei lá um período lá. Morasse em São Paulo, então? Hã? Morou em São Paulo. Passei um período em São Paulo lá na Band. Boa. Aprendi bastante lá com o pessoal. A gente tinha um bom relacionamento com o pessoal, com a família Saad, né, Digo? E com os diretores de lá, o Marcelo Meira, o Marcelo Mainardi. Eu conheci Até a decisão muita de sair da banda foi muito Foi difícil, entendeu? o Paulo. Ai, meu Deus, depois eu lembro sobre o nome dele. Mas a gente tem tantos amigos lá. A gente tem amigos lá na Band. A gente era apaixonado pelo. Eu mesmo, o Rodrigo sabe disso, que um dos canais que eu mais gosto, que eu mais admiro é a Bandeirantes. Imagina. Isso a partir do momento que você cresceu nesse meio e depois resolveu, até teve essas experiências e resolveu fazer jornalismo, entrou na veia que hoje é o que você faz. Entrou, hoje eu faço com o maior carinho, a maior paixão, sou louco por isso. A gente viu essa brecha. E até como você falou, a TV deu a queda. A queda é porque é o seguinte, fazia grandes nomes, como eu falei. Sim. Cícero Almeida. Do nada, virava as costas. Entendi. Fez outros nomes também. Outros nomes foram para outras emissoras. Que, às Sim, vezes, acontece, né? E isso é normal. paciência, né? Mas hoje a gente a maioria são grandes amigos nossos. Sim. Né? Fez outras pessoas. Virou o jogo. De lá pra... depois desse tempo, curiosidade, já gravasse com o Cícero Almeida? Já tive com ele. Foi, né? Ele esteve aqui semana passada, aqui no Strava. Foi. Ele Mas veio. olha- Ele não foi comigo, foi com outro colega que faz aqui um Momento podcast. do poder, Jailson. Você tá lá no poder, aí tem, eu digo muito, os Oxum. Sabe o que é Oxum?
O Chumbeta. O Chumbeta é ótimo. Fofoca. Olha, falaram isso de você. A pessoa se acha o rei. Você acha que o mandato é eterno. Mas não é. Não. Vamos dar uma girada gigante. Né? É verdade, cara, é verdade. Então, vamos lá. O pico da TV Alagoas, dos Sampaios na comunicação, aí daqui a pouco teve o declínio, começaram a... Em que momento a ficha para vocês começou a cair de que, caramba, o mundo tá mudando aí? O que é que vocês consideram mais forte para impactar essa mudança? Foi a vinda da internet em si, das redes sociais e tal? Isso foi o mais forte? Ou foi essa questão da gestão mesmo de relacionamento com os profissionais que foram saindo? Vocês acreditam a que esse declínio da TV Alagoas? Então, a gente, jovem mesmo, a gente já sonhava com a televisão, porque a gente vivia lá dentro. Né? Desde novinho a gente estava lá dentro. E por estar lá dentro, a gente começou a sonhar em querer trabalhar lá. GG começou a trabalhar na área comercial, teve essas experiências com a Band, queria espaço, mas a família, de certa forma, não queria. Eu também tive dificuldade em entrar lá e eu tive que construir um projeto, daí que eu comecei a adorar projeto, para apresentar para meu tio, dizer assim, tio, você está precisando disso. E eu entendia muito de tecnologia na época. E eu disse, olha, vou trabalhar para você de graça aqui, na televisão. Você, um ano aqui de graça, não me paga nada. Deixa eu trabalhar aqui de graça. E se você vê uma oportunidade, você depois me contrata. Passei um ano sem receber nada, depois começaram a me contratar. Certo. E eu consegui o quê? Entrei na área de tecnologia, suporte, consertei computador lá. Os próprios funcionários antigos vão falar o quê? Sim. Aprendi a edição, passei bastidor, GG, mas na área comercial, na parte de venda. Esses caras que falam muito sabem vender pra cacete, né? E aí, nesse processo aí de aprender a televisão, a gente virou uma chave e disse, pô, esse negócio aqui é pra gente, né? Sendo que depois teve outra briga da família. E aí, meu pai chegou, meu filho, a briga tá pesada. Saia da TV. Saia da TV. Não leve isso pra aí, não. Saia. E aí, pra mim, foi a primeira queda que eu tive assim, pô, mas Primeiro baque, né, eu amo isso. Gente... Vou sair daqui. Imagina. Isso aqui a gente cresceu aqui, numa televisão. Né? A gente até Caramba, em casa, velho. novinho, assim, acho que eu tinha 19 anos, 20 anos, chorei e tal, Senhor. Imagina. Orei assim, Deus, isso não é justo. Tal. Então a gente teve um baque ali. Pra mim, a saída, a briga da família, já acho que nem foi antes de vender, né? Já foi essa querendo, a família querer que a gente saísse, já foi uma coisa difícil. Sair da televisão. E né? foi uma época interessante que a gente tava. Não chegou a ter um declínio, Jailson. O que aconteceu? A gente tava na Band. E essa questões políticas, exemplo, governador. Porque é o seguinte, tinha governador que só, recurso para TV Alagoas não vem nada. Era prego batido e porteira fechada. Entendi. A gente sofreu muito. Então você sem recurso no veículo de comunicação, começa... Lógico, não tem pra onde correr, sangra. Não esqueço o que fizeram com a gente, não. Não esqueço, não. Imagina. Agora teve outros que abriram portas. Agora teve outros que fecharam. Então isso aqui, a gente tava na Band começou, o Juca teve uma oportunidade, conseguiu uma negociação com o SBT, foi quando a TV voltou a dar uma segurada, que acho que foi em 2008 isso, 2000 e foi na época que a gente se afastou. Rodrigo foi pro Pré-Vida junto com meu pai. Meu pai estava no início do Pré-Vida, o Pré-Vida estava crescendo muito, né, que é o plano de assistência funerária. Sim, hoje conheci disso. A gente chegou até cemitério e tal. Sim. Hoje vai falar de comunicação do Pré-Vida daqui a pouquinho. Boa, eu quero ouvir. Aí chegou essa época, eu fui para Palmeiras dos Índios, fui ser secretário de assistência social em Palmeiras dos Índios, do ex-prefeito James Ribeiro. A gente foi um baque pra gente, pô. Entendi. Queria. Aí foi assim, não, eu vou fazer jornalismo, porque quando eu voltar, eu vou tomar o espaço desse pessoal que traiu a gente, esse pessoal que cortou a gente. Então, a gente começou e eu quero ver. Entendi. E eu quero ver se eles são machos mesmo comigo. Liga aqui pro meu telefone. Eu dizia várias vezes no meu programa: olha, prefeito, você é tão macho aí, seu secretário, liga aqui pra mim, pra mandar travar. Porque tinha alguns que não botavam matérias. Imagina. Aí a gente ficava refém de alguns comunicadores. Não todos, quer dizer, eu respeito a massa, aqui em Alagoas, mais de 90% são homens de bem e mulheres de bem. Agora tinha uma reca de comunicador.
como eu vou falar, mequetrefe, Mequetrefe. que se vendiam por Tinha besteira. cargos, tinha um acerto, né? Ah, Aí não com faziam, certeza. não pensava na televisão como empresa. Aí a TV sofria com isso, Jailson. Sofríamos muito, mas Imagina, muito mesmo. imagina. A sorte da TV era quando veio a questão do Pré-Vida, quando meu pai começou o Pré-Vida, que foi uma empresa do Grupo PAC, que meu pai foi para a gestão lá do Grupo PAC, e começou o Pré-Vida. Aí o Rodrigo pode falar, o que a gente fez de comunicação foi a sorte da TV por muitos anos. Imagina. Que segurou a parte de comunicação. E não era só a mídia da TV agora, não. Era a mídia da Gazeta. Porque teve um momento difícil da televisão que Foi. o tio até tomou uma decisão de virar ela para virar a bandeira para uma igreja. A igreja. Caramba. E esse momento da igreja, a gente... Sofreu também. Outro momento Sofreu baixo. também. A audiência, né? A sorte que tinha um programa ainda, mas a audiência perdeu muito. Aí depois Imagino. voltou para o SBT, numa situação também não foi fácil. Imagino. Uma curiosidade que eu acho que vai servir até de lição para quem nos assiste, nos acompanha. Empresas familiares, né? A boa parte das empresas no Brasil, elas nasceram com a família, 2 irmãos, parentes, enfim. E cresceram, evoluíram e algumas seguiram avante nessa mesma linha e outras tiveram a cisão, né? Tipo de vocês. Fala um pouquinho dessa experiência que você já vem até falando. Como de fato aconteceu? O Grupo Sampaio, a gente pode assim considerar, era no caso o pai de vocês dois, com o irmão dele, era assim? São 2 irmãos. São 4 irmãos. 4 irmãos. Na verdade, o Grupo Sampaio representava pelo meu avô, Geraldo Sampaio. Geraldo Sampaio, beleza. Enquanto o meu avô era vivo, Entendi. era a família. Entendi. Porque a família era meu avô que dizia assim, é assim, vai assim. Entendi. Então, assim, não, eu lembro do seu avô, inclusive foi candidato a governador do estado de Alagoas. Ele foi vice-governador do Foi Ronaldo vice. Lessa, É. depois foi candidato a governador. Foi um momento muito importante deixa eu falar só da Sim. política, né? Quando tiraram o ex-governador Manuel Gomes de Barros, aquela confusão. Sim, lembro. E ali foi a salvação de Alagoas, tirou o que não prestava. Sim, Alagoas. sim. Foi quando o Ronaldo e meu avô ganharam a eleição. Que o Estado voltou a crescer. Quer dizer, voltou não, começou a crescer. Foi. De lá para cá, eu não deixo de elogiar tanto de Ronaldo, de Theo, Sim, de Renan Filho e hoje de Paulo, porque a gente, senão a gente tava parado já. Tava. Não, a Maceió, e aí eu vou falar do que eu lembro mesmo. O Ronaldo foi prefeito de Maceió. E eu acompanhava, na época, muito rádio. Ministério do Povo, né, com França e outros mais que tinha, né? E eu acompanhava muito rádio. Eu não vou nem falar o nome dos que antecederam a ele, mas nomes claramente que, assim, empacou Maceió, que era um buraco só. E Ronaldo, que queira ou não queira, eu não sou correligionário dele, não tenho nenhum vínculo, mas isso aí eu digo que eu lembro. Ele realmente fez um marco antes e depois de Ronaldo. Maceió, ele deu é antes e depois dele. E aí veio com a parceria, no caso com o Geraldo Sampaio e tal. Perfeito. Então, aí o Geraldo era digamos assim, o patriarca. Né? O Grupo Sampaio era Geraldo Sampaio. É o que segurava. Os quatro são filhos deles, é? Então, meu pai era um quinto, né? Seu pai era o quinto. Juca, que faleceu. George. Tudo filho de Geraldo. Velho. George. Cacilda. Certo. Patrícia e meu pai Eugênio. Então essa era a família, 5 irmãos. Essa aí, no caso, ficou a comunicação ficou na mão deles. Na mão dele. Então, o meu avô morreu foi em 2012. 2010. 2010, não foi? E o Juca morreu, acho que no mesmo ano, no final do ano. Então, a gente pode admitir que tudo começou a desandar depois que o Geraldo morreu? Não, acho que a família ainda era unida, sabe? Porque era, vamos dizer, 3 e 2, né? Você conseguia ainda ter um voto de 3 contra 2, né? Sim. Então os homens eram muito unidos, sabiam o que queriam e tal. Aí quando o meu tio Juca morreu, que ficou mais delicado, né? E de uma certa forma houve uma mudança aí, que foi a decisão da venda da televisão. E assim, já como o Rodrigo falou, a gente viveu a TV. Imagino. A gente transpirava a TV. A gente sonhava com todos os cursos que a gente fez, especialização que a gente fez, foi em prol da televisão. Imagino. Não, antes de acontecer essa mudança drástica aí do meu tio, meu avô falecer, eu e GG, a gente participou mais ativamente na televisão. A gente voltou para lá. Entendi. Por exemplo, eu voltei comprando horário pro meu programa.
Caraca. Eu pagava, eu era o programa que tinha o maior pagamento na TV. Como era o nome do teu programa? Era o programa Negócios à Parte. Negócios à Parte. Era todo Amigos, sábado. amigos, negócios à parte. Que massa, isso velho. aí, Trazer pra amigos, aqui amigos, um negócios à podcast parte. aqui, olha que coisa massa. E na tendência, a gente... Quero comprar esse direito aí de registro da patente, né? Amigos, negócios à parte. Arretado. Então, pra você ter ideia, como a gente sabia, o meu programa é o que mais pagava. E eu voltei lá pagando o programa. Não quero, eu quero pagar. Boa. O programa do GG, o GG tem um programa no horário nobre, que era com o Siqueira Júnior. E Qual é o nome do programa? Voz na comunidade. Voz na A comunidade. Voz na Comunidade. Isso. A gente fez muito. Tu sempre gostou dessa coisa da comunidade. Hoje o seu Mas podcast, era um você negócio escuta que muita gente, escuta todo mundo, Todo né? mundo, todo É mundo. interessante. Era Então, muito bom, viu? Esses Gerson? programas viraram cases. O Voz na Comunidade em si foi copiado por várias outras emissoras com programas semelhantes. Porque deu muito certo. Os próprios apresentadores falam, GG, a gente lembra do seu programa. E tem uma frase que a gente falava muito, que todo mundo, até as criancinhas faziam igual. Era um forte abraço. Dias melhores e virão. assim, dias melhores. Então a gente Dias melhores irão. Boa, a boa. marca Era do massa. GG muito bem com esse programa. O programa também deu muito sucesso. Então a gente entrou de cabeça na televisão. A gente tava lá dentro. Antes do Imagina. meu avô morrer, antes do meu tio morrer, a gente tava lá dentro, a gente vivia. Pô, Imagina. eu saí no momento por causa de briga, voltamos pagando e fazendo o negócio acontecer. O GG entrou pra reivindicar uma coisa que a TV tava precisando. Quando o GG entrou Imagina. no ar, a televisão não tinha mais força, o prefeito fazia o que queria, o GG entrou no ar, botou na cara, você liga aqui pra mim, né? Boa, Que ele disse, boa. liga aqui pra mim. Começaram a respeitar a TV. Respeitar, porque não, eu tô falando com o filho do dono, eu não vou, como é que eu vou comprar ele? Não Imagina. tinha como fazer isso. É verdade. Aí a gente começou teve um respeito aí. Aí a gente pôr direto e tal. Então o que acontece? Um dos clientes que mais pagava também a televisão, mas aí já era em horário de merchan, cliente de merchan do plantão, era o plano funerário, pré-vida. Ô, Rodrigo. Plano funerário. Plano Caramba, funerário. daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um Merchan 0800, mas a gente vai falar porque é um negócio bem interessante, porque é um projeto que cresceu em Alagoas. E, aliás, é o pioneiro, né? Assim, é uma coisa bem... Aconteceu- É o Plan Vida, né? Não, é o Pré-Vida. Pré-Vida. Começou, era o Pré-Vida. seguinte, os sócios do Grupo Parque das Flores, eles bolaram um plano chamado Previpark. Previpark. Gastaram Foi. rios de dinheiro. O negócio não deu certo. E a verdade, foi verdade. Não deu certo. Aí, quando meu pai estava na gestão junto com o genro do outro sócio, aí disse, olha, tá com esse projeto aqui, você topa? Meu pai disse, topa. Foi. Aí meu pai, do nada, Jaelson, pegou aquilo ali, eu aposto, e começou a visitar no Brasil todo o formato. E plano funeral, ninguém quer saber de funeral. Lógico, o cara falar assim, quando tem orgulho de ter plano funeral, o cara fala em morte. Não, mas Diga aí, é, Né? Ah, Maria. Diga aí. Diga aí. E hoje, né? Você tem plano hoje funerário? Hoje é de Você tem plano funerário? Caramba, é minha mulher que cuida. Ela tem um seguro. Ela tem um seguro lá que se eu morrer, e vai ter sei quanto, tal. Mas assim, hoje é realmente necessário, né? A visão é a outra. gente quebrou o tabu por causa da comunicação. A Você falou comunicação. Meu pai Não, a comunicação é foda. Tem um já tinha nicho. dificuldade dos clientes falarem do produto. Porque quando você conta um caso do produto, você dá um depoimento, você fortalece sua marca. Sim, Principalmente vindo de clientes ou de outras pessoas. sim. A gente teve uma dificuldade naquele período. Meu pai viu, teve essa visão, começou a contratar. Os clientes mandavam cartas agradecendo. Pelo Sim, produto. sim. Queria falar. A gente gravava, mas o pessoal não queria aparecer. Não queria aparecer. Lógico, Clientes não lógico. queria- No início, ninguém queria aparecer. Imagina. Eu vou falar, eu tenho um plano funerário, viu? Ninguém, mas eles tinham um testemunho. Não, a gente E a tem, gente- na minha família mesmo, a maior parte tem o pré-vida, inclusive, quando aconteceu várias vezes, assim, e cada caso que acontece vira uma referência, porque o cara, rapaz, minha avó pagava minha mãe, todo mundo, pagava ela, aí todo mundo foi contra, disse, não, mas eu vou morrer, vocês também, eu quero deixar tudo pago aqui, tudo direitinho. Olha aí. Mas voltando à questão da família, pra gente mudar daqui a pouquinho, porque é uma coisa interessante, sabe, velho? A sociedade em si já é um desafio, né? Você tem sociedade. E quando fala em família, porque, que queira ou não queira, existe vínculo, né? É reunião de família e tal. Tu falou aí nos nomes dos teus tios, que eram os que comandavam. Nessa brincadeira aí, tinha muito primo embaixo, vocês têm outros primos também, quebraram o pau com os primos? Não, acho que os primos nunca se envolveram nisso. Acho que os únicos que se envolviam nos negócios, gostavam e vivia,
Era eu e GG. Depois começaram a aparecer outros interessados e tal, mas a gente já vivia negócio porque o nosso pai fazia com que a gente gostasse. Por exemplo, Entendi. meu pai falava direto de negócio, meu pai Entendi. falava da televisão, meu pai falava do plano funerário. Então ele começou a levar isso Trazer pra seu casa, pai aqui, viu? e a gente É começou a se apaixonar por negócio, por Pra empreender. aprofundar isso aí. É massa, é Ele- massa. ele tem história, Eles não ele tem viviam. história. A gente criou o know-how de televisão e do funerário também. Porque a gente trabalha, a gente ia pra linha de frente, já. E especialização. Eu fiz 3 MBA na FGV, cheguei a dar aula na FGV. Fiz Boa. a empresa, quando eu entrei lá, também tem essa preocupação. Não, é o filho, vou entrar. Como é que esse filho vai? Bota um coach. O Naldo Dantas foi o meu Sim. primeiro coach em 2008, quando ninguém nem conhecia o que era coach. Ele pegou, traçou meu perfil, Rodrigo, você tá alinhado, faça isso aqui que vai dar certo. Boa. Né? Grande Então, pra mim, profissional. foi muito importante. Vai estar aqui quinta-feira. O Roda é Pra top mim, de foi linha. muito importante para, assim, dar um norte e eu aumentar minha produtividade, aceleramento e tal. O coach, que hoje está um pouco vulgarizado o nome coach, né? Fala mentor, mas foi muito importante para mim, Boa. para acelerar a minha carreira profissional. O grupo lá, do Grupo Parque das Flores, né? Eles investiram muito, né, em relação a isso. Os outros sócios faziam questão. Eles iam, pagavam os custos, estavam sempre presentes. Eles sempre se preocuparam, os outros sócios, em relação a isso. Falando em negócios, vamos lá, comunicação, que aí você tinha a Rádio Sampaio, que continua, ainda hoje está lá em Tá Palmeiras com dos Gileninho, Índios, né? Gileninho, né? Aí depois a TV Alagoas, que Deixa faz eu contar parte. uma coisa de rádio para eu lembrar. Ah, você. tá. Aí eu tava esses dias lembrando, as pessoas falaram, GG, o que a família tanto fez em Palmeiras dos Índios? Sem contar com os empreendimentos, o meu tio Gileno tinha um programa que ele ia nas comunidades. Junto com a levava ações sociais, tudinho. A TV também dava apoio junto com a Verde do Povo TV. E eu lembrando que uma pessoa me falou, tive lá, acho que tem mais de 40 anos, Sim. que a iluminação da zona rural de Palmeiras dos Índios, muitos povoados lá, foram através do Juca, Sim. do Zé Sampaio, do meu tio, do Gileno e do meu avô Geraldo. Então, assim, muita coisa através da TV, tudo chegou lá em Palmeiras por causa da comunicação. Da comunicação. E a gente fala muito, naquela época, Palmeiras dos Índios era a segunda cidade do estado de Alagoas. Naquela época, Sim, sim. onde algumas pessoas davam a prioridade. Né? Perfeito, perfeito. Então acreditamos que precisa ter prioridade para Conheço voltar a ser Palmeiras segunda, dos né? Índios. Comecei a andar em Palmeiras dos Índios nos anos 80. Eu tomei banho na piscina do São Bernardo. Eita. Né? Vocês conheceram a piscina? Vocês conheceram o São Bernardo, a piscina de lá? Conheci. Subiram Mas eu era lá. muito novinho. Muito novinho, tá vendo aí? Eu tomei banho lá. Por incrível que pareça, tomei banho na piscina do Verde Hotel. Do Verde Hotel. O Verde Hotel era um resort naquela época, né? Depois virou. O Francisco Arruda é casado com a nossa tia, Cacilda. Eita, que resenha, velho. Então, assim, Palmeiras é uma coisa que eu tô muito à vontade aqui com vocês, porque vocês falando aí, o filme tá passando aqui pela minha mente de coisas que eu vivi também, né? A primeira vez que eu fui a Palmeiras dos Índios, fui naquele palmeirense, na época tinha uma empresa, né, que era exclusiva de Palmeiras dos Índios, Maceió. Não era? E eu não sabia onde era direito. A primeira vez fui sozinho e me disseram, eu ia descer na entrada de Quebrangulo, que é onde ficava a fábrica da Vale Dourado. E eu, sem conhecer nada, já fiquei em pé antes de Maribondo, perguntando ao motorista. Onde é que fica a entrada do cara? Ele disse, não, ainda vamos passar em Maribondo. Aí eu, beleza, sentava lá na frente, ficava quietinho. Quando passou de Maribondo, já fiquei em pé de novo. E aí o motorista se abusou e disse, meu filho, senta aí, ó. Quando eu chegar na hora eu lhe aviso, viu? Fica aí, com um amigo já abusado. Aí andou. Quando chegou na entrada de Quebrangulo, aí ele disse, é aqui, vá a pé aqui e tal. Enfim, Palmeiras faz parte da nossa história. Ô Rodrigo e GG, me fala uma coisa. Passado essa tempestade, né, toda ela, né, que aconteceu, né, do auge da TV Alagoas, da comunicação, aí essa turbulência baixou mais a poeira. Hoje vocês estão no outro status quo, né? Tá, graças a Deus. A família acalmou mais. Vocês se encontram em festa de família? Assim, é uma curiosidade, né? Isso aqui é momento de intimidade, mas eu fiquei curioso. Então, vocês têm uma festa que todos estejam Teve lá? outro momento ainda, viu, Jair? Que eu tenho que esquecer de falar. Que foi assim, foi um momento que... Quebrou o pau. Não... Teve esse momento. Eu digo isso porque isso não é privilégio de vocês, não, viu? Isso acontece em Eu todo conheço, lugar. não vou citar aqui por questões de ética, mas eu conheço outras famílias Sampaio que o pau cantou, viu? Mas assim, Então, e outras famílias também, fulanas e tal. Jess, existe a briga, não existe? Sim. Quando você chega numa idade
vamos botar aí na sua idade. Tá. A minha não, que eu sou ainda novinho. Gostei Né? do seu cabeleireiro, muito bom. A questão da idade é muito importante. Tem um momento que a gente chega na idade que a gente já sabe de tudo. Sim. A gente sabe o que quer. E quando não tem mais um patriarca Entendi. e que dá dizer assim, olha, vamos por Dita aqui. as cartas, né? Você fica difícil você conversar se você não souber negociar. Se você não tiver bem para negociar, você não tiver bem assessorado, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que a venda da televisão foi um processo que existia muita emoção, existia muito a questão familiar, velho. existia muita, assim, vida lá, desejo, né? Exigia uma proteção, meu pai queria também proteger. E aí, quando a decisão de vender não foi fácil, não caiu bem a ficha, e aí decidiram vender. Nessa decisão de vender, a gente foi tentar buscar seguranças, né? Era um grupo muito grande, que era o grupo Apvida que comprou. Na verdade, a negociação também não foi fácil. Existiu uma venda rápida que a gente não teve o nosso direito de preferência. A gente precisava se blindar, se proteger. Entendi. E aí, como não tinha pai mais, quando não tem pai, você tem que ir para alguma instância. Você vai para um juiz. Então, teve briga judicial. Ah, tá. E Entendi. essa briga judicial é o quê? Você não consegue negociar com o seu irmão, você vai para alguma pessoa para resolver. Sim, E você sim. mostra o seu ponto de vista, ele mostra o dele e vai tentar entrar. Mas quando entra na entendi. justiça, as pessoas não entendem, já fica emocionalmente, já fica triste com aquela pessoa e tal. E a gente teve que buscar os nossos direitos. Quem pra botou não na perder. justiça? Quem foi que acendeu o pavio e botou? Então, esse detalhe. Tá, não, beleza. Mas aconteceu. Entendi. E só entrar na justiça, Sim. mesmo quem não quebrou o pau e tal, Tá. isso deixa um desgaste. Entendi. Né? O entendi. desgaste que, por exemplo, os sobrinhos aqui Sim. não levaram isso. É mais dos irmãos, né? Entendi. É a gente que tomou partido, porque é o seguinte, ali pra gente era como fosse um irmão, era fazer parte da gente, entendeu? Imagino, cara. A gente imagino. fez de tudo pra ficar com a TV. Mas a gente não conseguiu nas negociações, a gente fez muita negociação, muito Entendi. negócio, temos, mas chega um momento que a gente Entendi. entregou. Tipo assim, Entendi. até assim, disse, Deus, tome, eu já entrego. Entendi. Nesse momento que a gente entregou, a GG ainda ficou um ano com o programa dele, né? Eu ainda fiquei mais um ano com o meu programa. Depois disso, a gente, rapaz, quero mais não esse negócio de televisão, não, sabe? E aí. Interessante, né, cara? E vocês são apaixonados por comunicação mesmo, porque em meio a tudo isso, vocês depois se renovaram e estão aqui, né? Uma nova TV, né? Esse Isso. foi o momento que você estava comentando. Essa época foi quando a internet começou Bombar, né? a bombar. A gente pediu, a gente ficou com o nome TV Alagoas, tiveram que mudar o nome que foi, né? Hoje TV Alagoas tá com quem? Hoje Tô com a gente. o nome a gente tá com um portal que chama Portal TV Alagoas. Tá. Só ficou com um portal. Aí já né? tem mais de só por causa do nome é tão forte, tem mais de 13 milhões de visualizações. Boa. É forte o portal. E aí toda aquela estrutura foi vendida, passada, que hoje é outro nome. Hoje outro nome. Deram outro nome e tal, e vocês seguiram, vida que segue. Então, Eu imagino, E fica cara. também as amizades. O Rodrigo tem um bom relacionamento com o pessoal de lá. Tá, entendi. Foi- é porque vocês são pessoas muito simpáticas, muito Não, leves. então, assim, dá aconteceu pra... essa briga, né? O importante é você seguir o destino, né? Você, Sim. na verdade, liberar o destino, né? Sim. Vamos perdoar, vamos Boa. seguir. É verdade. Né? A gente continuou nos negócios ainda no cemitério, no plano funerário. Tá, hoje, num período. Por um Estão período. hoje ainda, seus Gilenos estão? Meu pai é sócio. Né? Nós não somos sócios. Tá, meu pai entendi, que é sócio. entendi, né? entendi. Nós somos. A gente era funcionário, né? Entendi. Somos herdeiros, mas assim, Entendi. que demore 30, 40 anos. Poxa, Sim. aí demora 100 anos. Eu não quero, não. Então, entendi. assim, Boa. existe a questão da sociedade do nosso pai dessa Entendi. área também. Mas, assim, a TV pra gente foi um sonho que ali, sabe? E aí o que acontece? Quando esse sonho se desfez, a gente foi buscar outros negócios. Sim, vida que segue. A Você gente tá tem falando aqui, mas estamos superados aqui, né? Graças a Deus. Na verdade, assim, acho que o pessoal tirava onda até de mim, até na questão do plano funerário, que a gente também fez uma carreira, né? O plano funerário, todo mundo me chamava pelo sobrenome de Pré-Vida, não chamava de Rodrigo Sampaio, né? Chamava Rodrigo Pré-Vida, isso na FGV, isso em vários lugares. Até nacionalmente, quando eu ia pra feira, o pessoal conhecia a gente, porque a gente virou case nacional na venda de plano funerário. Eventos, Eu lembro. caravanas, premiações, Vocês caminhão de transformaram prêmios e tal. esse case. Eu lembro que Dia dos Finados no Parque das Flores,
Eu era criança, muito humilde, né? Morava ali próximo, na gruta, ali Santo Amaro, Gruta, Canaã, aquela redondeza ali. E dia dos finados eu ia com um amigo e inventava de comprar braço, aquele ilustrador que tira para limpar os painelzinhos ali. E aí ganhava uma gorjetinha, ganhava um dinheirinho da galera que tava ali, os ricos, né? E rico nesse dia fica mais... Abre um pouquinho a mão, né? Então dava uma gorjetinha, comprava estopa, braço, que era aquele negócio, e ia lá fazer o caixa no dia dos finados. Era um dia bom, rapaz, eu achava bom. Só que vocês inventaram um negócio moderno que depois, o dia dos finados, virou um evento. Não é? Com missa ecumênica, com culto ecumênico, né? Todo mundo... Você já viu as pétalas caindo do céu? A gente tinha um helicóptero que a gente era todo com a marca da empresa, a gente em todos os cemitérios jogava pétalas em homenagem. Caraca, velho. A gente levou, o nosso pai, Rodrigo, levou o know-how da comunicação para o plano funeral. Sim. Então essa questão, por exemplo, das pétalas, o show, homenagem. Aquilo ali. Homenagem, era. A questão do dia de finados. A gente fazia dia de finados e o helicóptero ia para todos os cemitérios. A gente saía daqui, ia para Palmeira. Aí tem o cemitério de Palmeira, cemitérios de lá. Sim, muitos vendedores, muita gente já que a gente tá falando nisso aí, cemitério, além do Parque das Flores, você tem o lá do Bio, né? Que é, do Bio, que é contra o sócio. Deus do Sócio. O Arapiraca, que hoje é cemitério pré-vida, né? Que é antigo São Francisco. Sim. O Parque do Agreste Palmeira. E tem outros empreendimentos também. Que nosso pai é sócio. Hoje a gente entendi. A questão do gestão, né? Tem a ver o crematório com o grupo? Estão fazendo? Já tem crematório lá no cemitério memorial. Caramba. Já tem. Então, você que estudou muito isso, você deve estar por dentro de como é que funciona isso aí, né? Do crematório. Então, eu gostava mais da parte de vendas, da parte comercial. Meu negócio era trabalhar com indicadores, vendedores, e meu negócio era trabalhar com atendimento. Naquela ocasião, já se estudava o crematório quando você estava nas vendas? Eu tinha que estudar, mas não era. Se você perguntava, você gosta disso? Eu vivia isso? Não. Meu negócio era vendas, era projetos. Caramba, eu já ia perguntar quanto custa para me cremar, porque eu quero quando eu morrer ser cremado e minha cinza seja jogada lá nas Maldivas. Na ilha lá e tal, mas já tem uns amigos, umas pessoas querendo ir. Agora que vai jogar assim e fica lá passeando de lancha e tal. Aproveitar a desgraça. Essa cultura de pegar assim e jogar é uma coisa mais ocidental, né, Rodrigo? Porque lá no Japão, existe o cemitério de cinzas. Tá. A gente que aqui no Brasil e em outros locais que pegam para poder as cinzas e poder jogar. Mas tem toda uma cultura a ser mudada. Que é um excelente negócio, mas a longo prazo. Eu acredito a longo prazo. Tá, entendi. Inclusive aqui em Maceió começou agora, tá? Assim, faz pouco tempo, tem mas Recife, já tem. Que era lá no... A gente começou em Recife. Na verdade, a gente levou até o nosso avô para lá, nosso avô pai de mãe para lá. Foi para lá. Porque foi agora recente, né? O crematório aqui é recente. Tem 2 anos. 2 anos mais ou menos, né? Então a família Sampaio, assim, em termos de negócio, as bases maiores é comunicação, que era rádio, TV, Paraná, e depois aí a questão do Previda, que já tinha um cemitério, que tem quase 50 anos o cemitério. O cemitério de 76, eu lembro. Meu avô e o Dr. Mário Fortes. Meu avô faleceu. Depois o Dr. Mário Fortes faleceu primeiro. Meu pai. Quem administrava era os genros dele. E quem administra é um dos genros dele. E o meu pai. Aí foi quando aconteceu aquele negócio que eu te falei. Eles tinham o Preve Park. Fizeram o negócio do Preve Park. Não deu certo. Gastaram muito de Guajás. Mas muito dinheiro. Não deu certo. Aí a proposta do plano era boa. E outros locais no Brasil já funcionavam. Aí chamaram meu pai e meu avô e disse, olha, tem esse outro negócio aqui, para vocês terem interesse? Aí meu avô disse, tem. Meu pai também vai tocar. Meu pai foi tocar e passou o Brasil todo para conhecer qual era o melhor formato de um plano funeral. Montou e deu certo. Montou, mas teve muita luta. Imagina. Se você não, tem muitos, eu falo muito para os empresários hoje em dia, se você não bota a cara, se você não vai para a linha de frente, dificilmente o negócio anda. Imagina. A gente foi para a linha de frente.
A gente fez... Colocar a cara. Já a gente fazia eventos, chegou um momento do Pré-Vida, que a gente colocava de 12 a 15 mil pessoas no ginásio do SESC para trabalhar a conscientização do luto. Rapaz, eu lembro desse movimento aí. Foi um movimento, realmente, eu disse, caramba, quem vai ser o candidato, né? A gente colocou a cara mais para representar a empresa, porque ela não estava com representatividade. Entendi. E às vezes um cara que representava, mas ele não sabia o dia a dia, não sabia se comunicar com a empresa. Então, por exemplo, precisava existir uma comunicação da empresa com o cliente. E isso não existia. E quando a gente se transformou em garoto propaganda, ia para os merchandises, a gente ia para os eventos, a gente se transformou em, de uma certa forma, donos, proprietários, e com essa transformação a gente levava para o cliente mais fácil, a gente tirava dúvida, a gente conversava olho no olho, o cliente olhava, ele é filho do dono, ele está olhando, ele está se comunicando melhor Passar segurança. do que pelo menos um figurante, né, que era um apresentador que falava a linguagem. Então, e essa identificação fortaleceu muito a clientela, né? Imagina. E a gente, quando assumiu o plano na época, não vou falar de marcas para ajudar, porque não é propaganda, né? Sim. Então, a gente, quando assumiu, a empresa estava numa situação muito difícil. Muito. Porque ele tinha uma inadimplência de mais de 50%, pô. Você tem uma ideia, quando eu assumi a gestão comercial, tava muito difícil. E a gente teve que remodelar, trazer processos, Imagino. muita coisa. Mas foi muita experiência. Isso aí vai muita experiência. Vai ter ainda um desenvolver muito grande. Aí vamos lá. Hoje, Rodrigo Sampaio e GG Sampaio, vocês hoje formam uma sociedade, a gente pode assim considerar? 100%. Existe, assim, de parceria, de amizade, de cumplicidade, a gente tá na cara que isso aí não precisa nem vocês falarem, que a gente já vê que tem. Mas em termos de negócio mesmo, business, vocês são sócios? Sim, somos sócios. A gente, quando aconteceu a saída da televisão, a venda da televisão, a gente ficou um tempo nas empresas familiares e depois decidimos empreender. Tá. E nessa decisão de empreender, nós decidimos empreender juntos. Beleza. Né? Construímos 2, 3 negócios juntos. Sim. Que tivemos um... Já quebraram também? Os dois? Já quebraram. Na verdade, esses caras têm muita experiência, velho. Na verdade, a gente... Conversar mais com esses caras, os caras remontaram, ganharam dinheiro, perderam, quebraram, ressuscitaram tão bem hoje, mas não é... A gente decidiu recuar. Na verdade, né? Foi uma quebra, mas a gente decidiu Estão recuar. juntos em negócio há mais ou menos quanto tempo? Oxe. Que nasceu, né? Não, pô, que nasceu... Só o primeiro negócio entendeu? da gente. Os dois. Só que foi o primeiro negócio desse. Nosso pai tinha muita manga no sítio. Aí a gente tinha uma casa de praia na Barra Santo Antônio. Aí ele trazia Levava as mangas pra vender. pra gente vender. Foi o primeiro negócio e botava nosso. a gente pra vender. Caramba, peraí, agora eu vou anotar aqui. Eu quero anotar aqui quantas brigas vocês já tiveram. Vamos lá, primeira... A briga... novinho era pau, meu amigo. Era pau, né? Dava o pau. Eu era encrenqueiro e o GG... Né? Não, eu acho que o gente boa é o GG mesmo. Tu tem cara de encrenqueiro pra caramba. Eu era, né? Então vamos lá, briga número 1. Foi aquela lá, né? Quando tinha 17 anos. Tá. Não, falando sério, o negócio. Ter briga. Né? O importante é você saber respeitar a opinião do outro, entender, se colocar no lugar do outro. Você pode ficar chateado 1, 2, 3 dias, mas depois você tenta reverter isso aí, que Entendi. Isso é normal. Esse é um processo de conviver com as pessoas, né? Então a gente sempre se deu bem porque a gente sabia o papel de cada um. Pra você ter uma ideia, o GG, ele gosta de relacionamento, o GG gosta de comunicar. Sim. Eu também gosto. Mas a sua base mais é a tecnologia, o bastidor organizado. Por exemplo, a gente começou agora uma nova TV, né? Que vai aí, né? Sim, eu quero ouvir sobre ela. Totalmente nos bastidores e colocando ele na linha de frente. Certíssimo. Porque eu tenho que pegar o potencial dele, colocar lá, e eu tenho que colocar o meu para que a gente comece a rodar. E a minha prioridade é ele. Boa. GG, vai lá. Quando você chegar lá, a gente chega junto, a gente já tá junto. Então a gente sempre fez isso, sempre teve muita cumplicidade. A gente confia um no outro, assim. Parece um negócio de Rodrigo. Aí a pessoa diz, a gente tá com um negócio assim, espera aí. Entendi. Rodrigo, o filho do vamos sentar. Assim, eu confio muito no Rodrigo, no que ele faz. O Rodrigo é um excelente profissional de projetos, de gestão.
Agora eu vou dizer uma briga com ele. De vez em quando, GG, você precisa fazer isso. Se você hoje é meu coach, Quem é coach de quem, né? Na verdade, É porque a sociedade de família e qualquer outra sociedade é interessante. Eu vou tocar nesse item, mas até já imaginando que vocês têm isso como superado. Porque envolve outros nomes também. Por exemplo, vocês dois são casados, cada um tem suas esposas. Não, eu sou solteiro, né? Tu tá solteiro, tá na pista? Claro. Na pista. Tá na pista. Então. Sabia, não? Rodrigo, eu sei que é. Inclusive, ele tem hora pra chegar, né? Daqui a pouco. Vamos terminar, gente. Daqui a pouco, porque eu já tive com ele algumas vezes, né? E ele disse, tem que chegar pouco programado, mas isso é bom. Então, mas tudo bem. Eu digo assim, porque é normal. Você tem, quando, né, você tendo um cônjuge, tendo alguém, seja, né, de que modo for, há uma interferência de opiniões normais, normal. Aí você tem que ter também essa habilidade para conviver, né? A opinião da gente nunca é sempre 100% não. A gente diverge. É bom. Isso também é natural. Não é por causa do cônjuge que a gente vai divergir. A gente sempre diverge. O negócio é a gente se posicionar, entender, refletir e depois debater. Mas tem sempre essa divergência. Nunca vai ser 100%. Nem em casa, nem no casamento. Com certeza, com certeza. Pai e filho, pô. Pai e filho, a gente... Sabe o segredo, Jailson, que eu falo muito, até para o relacionamento de um casamento e de uma sociedade, você tem que admirar seu sócio. É verdade. Você admirar seu sócio. Isso é fato. Se você pede admiração... Quebrou. Gostei. Então, assim, eu admiro meu irmão. Eu acho o Rodrigo top. Tudo. A primeira coisa... Eu tenho que ser Rodrigo, mas se não for, não me interessa. Entendi. Eu perco um gosto. E a partir daí você confia. Né? Você pode, já não existe mais isso, mas você pode assinar um cheque em branco, né? Existe uma confiança. Né? A confiança é muito bom. Mas vamos lá, falar do momento agora. Existem coisas novas, vocês estão tocando, até o nome parece que é assim, né? Nova TV? É isso mesmo? TV Sampaio, né? TV Sampaio. Afiliada à Guia TV Brasil. A Guia TV Brasil. Tá. Hoje a gente é afiliado. Então, assim, o que é que tem de diferente da TV Alagoas para hoje a TV Sampaio? Então, deixa eu só pegar para chegar nesse assunto aí. A gente foi para Palmeira dos Índios, isso na época do Covid. A gente estava numa situação difícil. Certo. Paramos os nossos negócios. A gente estava devendo, vendemos carros, vendemos um bocado de coisa para pagar. Acontece. E o Covid apertou a gente de um jeito que foi... Vai penar mesmo. E aí meu pai, vamos para Palmeira dos Índios, a gente vai... GG vai mais do que eu, mas a gente vai sempre, né? E vai a família, vai os filhos. Sim, e mais para encontros, tal, Perfeito. Essa coisa do... E nesse dia disse, GG, vamos pro Cristo lá, vamos pro Cristo correndo, tu vai comigo. Aí GG nesse dia ele decidiu ir, ó. Subiu o Cristo comigo. GG normalmente não vai. GG... Entendi. Negócio de corrida, exercício. Esse cara que fala muito, gosta de ficar sentado muito, tomando uma. Pois é, mas nesse dia ele decidiu ir. E lá eu disse, GG, vamos orar aqui. A gente subiu, cara, já, a gente subiu orando. E lá Deus deu um insight, assim, e assim, nessa oração, Deus falando abertamente, olha, vai ser aqui que a gente vai começar. Vocês vão começar aqui. Daqui começou o nome da família, daqui que vocês vão ter o ponto de virada. Entendi. E a gente fez oração, a gente tira o pé aí, tira o sapato aí, aqui a gente vai orar agora. E começamos a orar. Com a ponta do seu pé. E declarar, né? Então a gente lá naquele momento lá espiritual, que a gente acredita muito, tem muita fé em Deus e tal. Deus falou isso abertamente no nosso coração, a gente sentiu paz, sabe? E nesse momento aí, depois, em pouco tempo, eu tava com vários relacionamentos fora do Brasil. E chegamos a uma nova geradora. Certo. E comecei a me relacionar, comecei a dar apoio, comecei a ajudar. Nosso amigo seu José, mandar um abraço para ele, né, o presidente da Guia TV Brasil. E a gente, nesse relacionamento, surgiu uma oportunidade de a gente trazer uma TV para cá. E essa oportunidade veio para nossa mão. Tipo assim, ela não veio para os maiores senadores, os governadores, os usineiros do estado. Ele veio para o Rodrigo e o GG. Que bênção, cara. E nessa negociação, a gente conseguiu trazer uma nova TV. Que começou... É isso que eu ia dizer. Que começou em Palmeira dos Índios. Foi o ponto de partida, foi Palmeira dos Índios. Na qual a gente tem esse desejo de voltar a ser a segunda do estado. Né? Sim. E a gente colocou lá, e por acaso, até a nossa audiência gigante lá, a gente sente isso, até as pessoas comentando que a nossa audiência da TV aberta é gigante lá. E aí depois veio para Maceió.
Lógico que Maceió a gente tem muito mais relacionamento, a gente adora essa terra. Maceió, pô, eu mesmo não saio daqui. Entendi. Mas assim, por questões espirituais, Que benção. do meu bisavô, que era da comunicação, voltou para a mão do Rodrigo e do GG. Então isso pra gente foi um Que ponto bênção, fundamental, foi uma coisa que a gente vê que foi um milagre, e a gente, naquele momento que a gente disse assim, pô, Senhor, eu saí daqui da televisão triste, venderam ela, acabou os nossos sonhos, né? Que era o sonho de ter uma televisão. E a gente não queria ter uma televisão de novo. A gente não queria, rapaz, a televisão tá ultrapassada, né? A gente dizia isso. Eu dizia isso. Até que meu irmão alertou, Rodrigo, vai estudar. Tá bom, gente, me deu um tempinho. Aí, pra GG, existe uma oportunidade, existe uma brecha aqui. Que era o público, a região, interiorização e tal. A questão também da onde sai a notícia, A credibilidade. do nome. Então, isso aí, Sim. hoje a internet se sente isso. Todo mundo tem rede social. Você é mas referência dá um hoje sai. nisso aqui. Sim. Então, a gente sentiu, pulverizou bastante as redes sociais, pulverizou alguns veículos de comunicação, e as pessoas estavam sem saber para onde ver. Somente a pandemia, que é aquela briga de esquerda-direita, aquelas... Sim. Eu acho maior besteirol que aconteceu. Eu Aquelas também. brigas. Eu também. Isso, o Rodrigo viu, GG, vai ser o pulo do gato agora da Caramba, comunicação. velho. Mas, cara, eu vou ressaltar porque me tocou o coração. Eu também tenho o meu link com Deus, assim, a minha fé é muito ativa, e sempre que eu vejo alguém e que vejo que é verdade, que vejo que é sinceridade, isso é tocante. E acredito muito que Deus dá rumo às situações, Deus muda situações, Deus restaura vidas, restaura negócios, enfim. E vocês acreditaram piamente nisso, né? Rapaz, foi com fé, né? Fé. Foi muita fé. Até a gente falou com nossa mãe, mãe, é fé, mãe. Vamos acreditar aqui. E nossa mãe e nosso pai também entraram com a gente, de certa forma, acreditando Entendi. nessa nova etapa. Né? E vocês vêm, né, gradualmente, Um pé no com chão. o pé no chão. Né? A falar de tendências, hoje vocês estão com a TV aberta, gravam seus podcasts, transmitem lá também. Perfeito. E a tendência é de ir para qual destino? Gradualmente. Vai crescer a TV, ela vai sair de Maceió, vai entrar em Arapiraca, o Estado de Alagoas todos? Como é que você desenha isso? Então, na televisão, a tendência é ela fortalecer a audiência, gerar novos programas, né? Construir a base de conteúdo local. Certo. Isso é uma tendência da gente. Que é o segredo da audiência hoje em dia, já é aquele conteúdo local. Conteúdo local. Perfeito. É também juntar, fazer aquele cross-media que o pessoal fala, né? Tá aqui, tá nas redes sociais, Sim, tá no portal de notícia. Futuramente, quem sabe, vem coisas novas aí que a gente não vai dizer hoje, né, gente? Sim, lógico, tá Então, certo. mas a gente Então, tem quer um fortalecer a comunicação. Boa. Para que a gente esteja em todos os ambientes. A gente já tem a liberação para Arapiraca. Eu acredito que logo a gente vai estar colocando em Arapiraca, fechando essa base de Alagoas e futuramente outros municípios. Mas assim, quando a gente fecha Arapiraca, Palmeira dos Índios, Maceió e Arapiraca, a gente fecha 70% do estado. Né? Sim. E aí a ideia é expandir o sinal bem aqui. Litoral Norte depois. Nacional. Também. Tem outros programas pequenos que Tá, programas entendi. E é nesse composto que, se alguém quiser entrar e pegar um horário, Separa um horário. Isso. separa um horário e pode ser incluso isso aí. Perfeito. Não, é bom saber. É bom saber porque até fiquei sonhando também. Sonhar é 0800, né? Cara, você Mas pergunta pra obviamente mim, se... hoje TV, existe o público comercialmente, né? Sim. Você vai olhar para o público que você quer atingir. É interior, Entendi. é o público numa idade mais avançada. Tudo isso você vai Tem que analisar. chegar. Então, assim, o cliente hoje, na verdade, o empresário que vai investir na televisão, a gente que, como está entrando na televisão, você vai determinar o público. Sim. E aí você vai investir. Né? Tem empresário hoje que só precisa de rede social. Sim. Mas tem empresário que precisa de televisão, é brand, é fortalecer a marca, é falar em outros canais, isso é importante. Então, interiorizar. Entendi. E o público que a gente vai atingir é a televisão. Entendi. Entendeu? E se fala, né? Eu andei pesquisando, mas muito pouco, não deu para eu ter essa conclusão toda da TV web. O que é que vocês acham? É mais um canal de transmissão. A gente fala muito que a TV é um canal de transmissão, as redes sociais é um canal de transmissão, A rádio é um canal de a transmissão. rádio é um canal de transmissão, entendeu? A rede social a gente pode levar aí para vários links aí. Sim. Google, YouTube, né, e Tá. as outras redes sociais. Então, Tá. ali é um meio de Por transmissão. exemplo, vamos lá, o Spotify é um meio de transmissão. Sim. A TV web, você vai ter um pouco mais de liberdade que você não tem no YouTube. É. Sim.
Não, na verdade, na TV aberta também. Né? TV aberta também. Você é um pouco engessado, tem muita coisa que você não pode falar. Na TV, a TV web... Que existem regras, o que falta hoje. Por exemplo, uma coisa que me deixou incomodado, acho que foi até ontem. Por acaso, eu deixei de pagar o YouTube Premium, né? Sim. Aí começou a ver umas propagandas. E, por exemplo, o que incomodou? Veio uma propaganda de idades acima de 18 anos para um menino de 7 anos. Eu vi meu filho ouvindo uma propaganda adulta. Tá entendendo? Então, o que falta hoje nas redes sociais? Uma regulamentação. É importante. Boa. Como é que eu vou deixar uma propaganda de um adulto para ser para criança? Aproveitando, e aí eu não vou nem explorar muito, mas eu não vou deixar de ouvir de vocês, né? Esse momento aí, vocês comunicadores estão também nas redes sociais. Essa polêmica, a PEC da fake news e tal, começando pelo Rodrigo, pelo GG, que é o cara que mais fala da dupla, né? Eu acho que ele faz a primeira voz, né? O Rodrigo dessa dupla sertaneja, ele faz a segunda voz. Fica imitando o que canta. Uma vez eu fui gravar com a dupla sertaneja e eu, a propósito, lógico, né? Comecei a dizer que a segunda voz não fazia porra nenhuma e que não merecia nem ganhar dinheiro. Meu amigo, a pessoa da segunda voz começou a pegar ar. Eu disse, não, mas eu acho que não é justo os dois ganharem igual. Porque o segunda voz não trabalha. Meu amigo, ele começou a pegar. Quando ele tava ficando bravo, ele disse, eu vou apanhar e estamos gravando aqui, calma, eu estou brincando, cara. A segunda voz trabalha. Então, você trabalha, Rodrigo. Você é a segunda voz, mas eu sei que você trabalha. Mas ouvindo a primeira voz, essa PEC da fake news aí, essa confusão toda, o que é que tu achas, na tua visão? Isso tem sentido, não tem sentido? E que pode dar? Deveria ter sentido. O problema é que está muito politicagem. Né? Todo mundo quer ter controle. Mas termina não respeitando todo mundo, né, Joelson? Então, assim, eu acredito muito que a gente tem que ter uma regulamentação em cima das grandes empresas. Das empresas. Porque elas soltam conteúdo e ela tem que ser responsável quando você bota um conteúdo... As propagandas erradas, nesse caso. Para crianças. Sim. É um caso. Algumas opiniões, não estou dizendo que a gente tem que ter liberdade, mas tem algumas opiniões que não faz sentido. Né? Tem alguns, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas que têm alguns ideais que é para prejudicar o próximo. Sim. Aí faz do meio de comunicação... Não, redes sociais... Denigrir uma imagem, uma pessoas coisa... com imagens expostas. Pô, eu não quero que meu filho veja isso aqui agora. Entendi. Você tem ideia, eu sou da época que até para beijar a minha esposa, sim, tinha que ter cuidado, pô. Né? Não posso beijar na frente de todo mundo, sei o que. A gente respeitava também as outras pessoas. Então tem que ter um respeito, tem que ter um cuidado. Eu também penso assim. Mas acho que não é as pessoas que tem que ser impostas, mas as empresas de grande porte que tem que ser regulamentadas. Ao seu ver, essa regulamentação ela tem muito mais... teria muito mais resultado se for para as empresas do que... Porque elas são responsáveis. Elas têm que se responsabilizar. Porque não é gratuito aquilo ali. Eles estão se aproveitando do nosso conteúdo para vender o produto deles. Para ganhar muito dinheiro, né? É verdade. Então, se eles estão se aproveitando no mágico, certo que eles têm que ser responsáveis porque sai. Por exemplo, eu estava vendo outros... Eu gosto muito do Flow, ou do Podpah, Inteligência Limitada. Acho que às vezes estragam. Gosta do TheCast também. Ainda bem. O TheCast direto, viu, Estamos hoje aqui com duas feras da comunicação, que tem o Sampaio Cast, que tá junto com a gente, parceiro do Destravo. Nós temos o TheCast, estamos no TheCast. Estamos tendo essa honra de tê-los aqui. Às vezes que falam mais do TheCast e do Destravo, sabia? Né? É normal. É porque Destravo é a empresa base, né? E o TheCast é um produto da Destravo. Não, beleza. Eu gosto do nome Destravo, eu gosto desse negócio. Interessante, cara. E assim, é uma coisa que tá na veia. Eu vou aproveitar a oportunidade, você falou agora, eu me lembrei. Eu hoje tive a oportunidade de lançar, e aí eu vou aproveitar para confirmar isso e até ouvir na voz de vocês também o pensamento sobre esse projeto. A Destravo Produções, fruto de um dia que eu pensei nisso e minha esposa apoiou, que ela é uma entusiasta desse projeto, de que nesse modelo novo que a gente adotou, porque assim, aqui nesse estudo a gente adotou o modelo de locar por sessão. Cada sessão equivale a 1 hora. Então nós temos 8 sessões durante o dia.
A gente abre aqui de 8 da manhã a 10 da noite. São 8 sessões, de 8h30 às 9h30, 1, de 10 às 11, 2, de 11h30 às 12h30, 3, aí tem um intervalo para o almoço, de 14 às 15 a sessão 4, de 15h30 às 16h30 a sessão 5, aí de 17 às 18 a sessão 6, aí um intervalozinho de 19 às 19h30 a sessão 7, e de 20h30 às 9h30, às 21h30, a sessão 8. Enfim, dividimos assim. Foi que a gente resolveu. Cada sessão, um prato de refeição. Ou seja, eu estou destinando uma parte do valor, contabilmente medida no custo, para que toda pessoa, todo cliente que venha para Destravo, na medida que ele compre uma sessão, eu vou destinar um prato de refeição. Então tá no DNA do Destravo agora, daqui para frente, no propósito. E foi assim dito, e aqui repito: enquanto vida eu estiver e esse CNPJ estiver ativo, isso acontecerá. Perfeito. Impossível enquanto vida eu estiver e o CNPJ isso não acontecer. Então a ideia é que a gente distribua aí na casa dos 250 pratos de refeições mês. Já tem isso incorporado aí dentro do que a gente planejou. Recebemos hoje aqui até o Carlos Jorge, né, do Mundo ao Mundo. Que era do Mundo a Ver. Tibério, que era do Mundo a Ver. O Tibério também. Seu amigo também, né? Eu gosto do Carlos Jorge também. Isso. Eles estão envolvidos nessa causa, né? Recebi ele aqui para bater o martelo. Então, a partir de hoje, 22 de maio de 2023, isso está instalado. Então, a campanha é: cada sessão, um prato de refeição. Isso aí a gente vai ter uma marca d'água aqui, em todos os materiais. O nome disso é legado. Você faz para que as outras pessoas, sem ser parte da sua família, recebam essa bênção de você. Sim. Isso é importante demais. Sim. Faz parte. A gente também sonha muito com isso. Muito bom. E eu fico feliz em afirmar aqui, de forma muito categórica, de que GG Sampaio e Rodrigo Sampaio fazem parte desse rol também. Então, de algum modo, vocês também estão dando a mão com a gente nesse sentido, porque a gente vai sim reverter a nossa parceria e que isso cresça. E eu tenho um desejo enorme de ver cada vez mais vocês rampando, crescendo, aparecendo e a gente juntos, né? Eu acho que o céu está para todos, o sol está para todos, né? Isso é muito importante. Então, cada sessão, um prato de refeição. Mas vamos lá, eu quero ouvir ainda do GG. Eu queria muito, cara, vou falar agora o que é que eu quero, de ver o GG assim, candidato. Isso é muito difícil. Eu ouvi, teve um ponto quando eu tava aqui gravando que disse assim: ele vai ser candidato, vai começar para Palmeiras dos Índios, tal. Isso é conversa do meu ponto ou isso tem sentido? Eu já fui candidato 3 vezes, Gelson. Mas só que a nossa política é muito, muito difícil, né? E também é oportunidade. Sim. Eu fui candidato em 2006, não foi, Rodrigo? 2006. A deputada estadual era um sonho do meu avô, mas... Sim, bateu na trave. Tive uma votação boa. O parceiro Sim. que prometeu meu avô, que tinha tido uma briga, Sim. uma pessoa tinha tido uma briga, não com meu avô, a pessoa se... Essa pessoa, deixa eu explicar pra você o que aconteceu. Tá. Ganhou uma grande eleição aqui, deu um beijo no peito do meu avô, e no outro dia virou as costas pro meu avô. Imagina, cara. Alagoas. Isso Vou acontece. dizer quem é, mas Alagoas. Tá, tudo bem, beleza. Isso acontece, né, velho? Ele descobriu que eu ia ser candidato na época, a pessoa. Aí só, doutor Geraldo, eu vou ajudar a GG. Eu não ia sair candidato, a gente tava num momento muito bom na época. Quem ia sair era meu pai. Não precisava, né? Não precisava sair candidato. Aí foi. Meu avô se empolgou, disse: não, você vai fazer isso para mim, meu sonho é fazer meu neto deputado. Aí a pessoa foi, tirou foto comigo. Sim. Uma hora para outra, sumiu. Sumiu. E tu seguiu. Eu tive que seguir. Aí fui eu com meu avô, a gente teve uma votação boa. Foi no momento que a gente deu uma recuada, disse: não, vamos para Palmeiras. Aí a gente apostou na campanha do James Ribeiro lá, na época. O James ganhou. Sim. Eu fui secretário do James durante quase 2 anos lá. Foi no período que eu comecei a dizer: eu não vou, agora eu não vou dar brecha. Estudei com o James. Conheço o James. Estava na sala de aula no dia que teve aquela notícia. É Sampaio, Sampaio também. Ah, tá.
O James, eu lembro, eu tava na calaça. sala de aula com ele, na hora que meu pai ligou dizendo, teve uma chacina aqui, mataram a Ceci. Aí eu fui quem disse a ele, ao lado dele, não, foi não. Ele ligou e tá aquela história toda que foi. Tava junto com ele na hora da notícia. Aí eu fui ser secretário lá em Palmeiras, de assistência social. A gente fez um excelente trabalho lá. Graças a Deus, até hoje, né, Rodrigo? A gente colhe muitos frutos por causa disso lá. Fez lá, eu vim para cá com a proposta de ser candidato a vereador, a convite da minha tia, Patrícia. Ela me chama de Gengem. Gengem, venha para cá. Patrícia e Alexandre, que era o esposo dela, venha para Maceió. Palmeiras tá mais complicado. Maceió, ela era deputada, tinha saído para deputada, assumiu a suplência, veio para Maceió, que é nosso candidato. Aí eu saí de Palmeiras, que foi no momento que eu comecei o programa Voz na Comunidade, e vim para ser candidato a pedido dela. Em 2012, eu fui candidato a vereador aqui em Maceió. Tive Certo. mais ou menos 3.500 votos, não foi? Foi uma boa votação. Teve uma boa votação. Agora, teve gente que teve 2.000 votos, entrou, eu não tive essa oportunidade. Aí a gente continuou o projeto, o programa começou a bombar mesmo. E nesse período dessa eleição de 3.000, teve um ex-funcionário. Tá vendo aquele negócio de comunicador que não vestia a camisa da empresa, nem deixava a empresa para lá? Um ex-funcionário saiu candidato ao mesmo tempo contra mim, a vereador. Caramba. Ele ganhou. Oi de Lula. Oi de Lula. Siqueira falava assim. Siqueira sabe quem é essa marca. Siqueira. Olha só, você é do Brasil, a gente tá conversando com 2 caras aqui da comunicação que tem uma história, e um dos nomes que passou por essa história é o Siqueira Júnior. Siqueira é amigão nosso. Que tá lá, né, cresceu, tá lá na Rede TV, né, teve um embrólio agora, quase saiu. Teve a crítica. A crítica, né? Mas ela era filiada da Rede TV. Era afiliada da Rede TV. Isso. Ele teve um embrólio agora, quase sai. Aí depois voltou e tal, enfim. Tá muito bem lá em Manaus. Tá assim. muito A bem, gente fica tão feliz porque é um amigo nosso. A oportunidade, ele até falou no Pânico, falou em outros lugares, que foi nosso pai que deu essa oportunidade para ele ser apresentador. Sim. E aí aconteceu alguns desastres, que foi a questão do infarto, dentro que caiu e tal, e ele ganhou repercussão nacional, e aí depois disso o pessoal conheceu ele, né? O caixão que ele voltou, foi você que deu, não foi? Foi. Na verdade eu não dei, né? Prestei, né? Tá. Ele voltou, Tá. Eu tinha falado que ele tinha morrido. Aquela resenha isso gerou uma repercussão. A gente fez muita brincadeira com ele, porque a gente tava lá direto com ele, né? Ele dava várias ideias, dicas pra gente se comunicar. A gente participava do Mexendo diariamente com ele lá. Então... Não, e ele é muito ousado, né? Eu acho que é uma coisa que faz a diferença da comunicação. Aí não é todo mundo que também tem essa coragem toda, né? Com ele que Enfim, você teve nessa trajetória política. Política, minha tia queria. Aí veio esse funcionário, que era um comunicador. É um cara assim, eu acho ele um bom comunicador, mas como caráter em si, a pessoa não. Entendi. Não. Aí, depois disso aí, ele deu a carga no programa, o programa começou a bombar. Aí me chamaram, o senador Renan Calheiros chamou a sair candidato a federal pelo MDB. Quando o Renan Filho foi candidato a governador pela primeira vez. E você saiu? Aí eu saí. Aí a gente teve, não encaixou quase nada. A gente teve quase 11.000 votos. A gente foi pra campanha do Renan, botou a cara fez voto tudo pra Renan. Ele, a gente entrou no negócio, né? Entendi, vestiu a camisa, diz, né? É políticas assim, a gente tem por causa do nosso avô, a gente gosta. Com a TV, já, a comunicação, as pessoas pedem pessoas de bem. Você vê, Palmeiras dos Índios, você teve no auge de Palmeiras. Sim. Palmeiras dos Índios, isso acabou. Muita gente, por exemplo, a gente tem empresas Antigamente era a segunda, imagina. Lógico, hoje eu lembro. Tá em que lugar? Você tá em que lugar? O pessoal vive lá. E olha que não tá nem tão ruim quanto já foi, né? Porque já teve pior ainda. Mas comparando com o começo, tá bem. Sabe que gira 10, pelo menos? É isso que tem que pensar hoje. Sabe o que gira a economia lá em Palmeiras? Diga aí. Que mantém a economia de Palmeiras? Cara, é o agro ainda, é o mesmo município. É isso que eu ia dizer. Diga aí. O comércio é pequeno, tem alguns comerciantes que são guerreiros. Sim, lá. Tem. Tem alguns comerciantes que são guerreiros, e só isso. E ninguém trabalha para desenvolver. O que é que eles trabalham? Para ter assistencialismo, para poder se manter no poder. Sim. Então, aí Palmeiras dos Índios teve essa decadência de 30 anos para cá. Pessoas que, eu digo muito que só não se prepararam para ser prefeito.
Sim. Não, tem histórias. Teve candidato, teve prefeito de Palmeira dos Índios que nem sabia que ganhou. Aí disseram que ganhou, ela acreditou depois. Aí tem a história, não vamos entrar em detalhe aqui. Meu tio perdeu a eleição. Foi, né? Caraca, foi, rapaz. Do dia pra noite. Eu lembro dessa, né? Dona Mazé, quando ela acordou, disse: você é prefeito? Eu disse: não, menino, você tá mentindo. Enfim, por aí vai, né? É verdade. Então, assim, eu brinco. Aí teve várias outras histórias que poderiam ter sido diferentes, mas a vida é isso. Mas me diga uma coisa: a política tá na sua veia? Você Eu vai. sou apaixonado por política. Eu fui do PDT por 15 anos. Sou amigo dos Brizola, da Juliana, do Carlito, Sim. do Leonel, que é vereador lá no Rio. A Juliana era deputada federal, deputada estadual. Tu tá em qual partido hoje? Hoje eu tô no PSB. Mas hoje, assim, depois, minha paixão é o PDT. Tá. Porque eu fui membro da Nacional. Eu fui presidente da JS local. Trabalhei, lutei. O meu avô foi um dos fundadores aqui no estado de Alagoas. Eu conheci Mendonça Neto, quando eu te falando, no PDT. No PDT, eu lembro dele. Alceu Colares. Eu conheci grandes nomes do PDT. Isso era apaixonado. Hoje está Ronaldo, que está bem representado o PDT lá com o Ronaldo Lessa. Hoje eu estou no PSB, que foi um convite de Kátia Borne. Eu estava no MDB, Kátia chegou para mim: Gê, venha para cá, ficar com a gente. Eu disse: Kátia, eu não quero sair candidato mais não. Ela: venha. Aí eu fui pro... Outro dia ela teve lá no seu programa, Teve. A Kátia adora Galega, gente boa demais. Gente boa demais. E assim, ela fui pro PSB por causa dela. Aí fiquei no PSB, saí e depois voltei. Saí para assumir a presidência do PROS Maceió. E depois voltei pro PSB de novo. Hoje eu tô no PSB, mas hoje elas são parte... Queria muito ter uma bandeira, lutar, mas hoje é muito difícil já. Difícil, né, cara? Você tem que ter uma conjuntura muito grande, você tem que ter vários apoios, sem contar com a questão financeira também. Você tem que ter bala na agulha para queimar, se a negócio mesmo. Apostar numa campanha, como apostou, exemplo, com outros nomes da política, como foi o Ronaldo em 98, se apostar numa mudança, aí vale a pena. Se não, o negócio tá muito... O povo tem que valorizar. Dilacerado, Isso, né, isso que velho? a gente fala, Jefferson, é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente tava... A gente tem um programa... No programa do Sampaio Quest, a gente tem um quadro que a gente puxa o voz na comunidade. E a população... Vou dar um exemplo de Palmeira dos Índios. Sim. A população tá na miséria. Algumas regiões estão na miséria, esgoto, saneamento, saúde, tá lá. Mas quando fala do prefeito... Fala com cuidado. O prefeito, tá tudo bom, isso é o que, mas isso aqui tá ruim. Não. Sabe? Mas ela não tem nem coragem de falar mal, nem dizer o que tá acontecendo. Pô, ela tá na miséria, não tem luz, não tem iluminação. Tá lá, mas tá porque o prefeito tá agradando em alguns aspectos, mas ela não tá vendo o contexto todo, cara. Então é isso que dá agonia, porque a população sabe que tá ruim e tá aceitando, pô. É isso que a gente tá querendo brigar. Pior do que aceitando, né? Ela tá elegendo. Os nomes que aí estão, eu não vou usar citar demais. A população tem que querer, mas a população tem que ver que aquilo ali não basta, que ela pode mais, porque é um direito dela, entendeu? É isso que tá faltando. E assim, a gente vê o pessoal se trocar por um exame, uma cirurgia, por um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, que foi independente de qualquer coisa. Qualquer nome, mas ficam se vendendo por isso. Né? E outra coisa, eles se vendem para pessoas que ameaçam. Olha, eu lhe dei a cirurgia, isso, aquilo, outro. Eu quero com a minha contrapartida, né? Você precisa me devolver. Você me deve. Aí, ao contrário, é um direito da população, né? O GG falou que hoje a prefeitura, a população vive da prefeitura. Né? Sim. A aceitação do prefeito lá em cima. Por quê? É socialismo. Porque vive da prefeitura. Lógico. Então todo mundo vai querer a prefeitura. Não. Porque vive dela. O cara se perpetua ali. Então, é um negócio meio cara, é difícil. Delicado. Então, quando a gente fala que a população tem que querer, eles têm que ver esses detalhes e querer uma mudança. E você, vai ser candidato? Tu vai de qual partido? Rapaz, a minha prioridade é meu irmão. Tá. Gostei. Porque quando ele entrar... Entendi. Porque ele primeiro tem que entrar lá... Ele primeiro tem que mostrar trabalho. Eu quero ajudar ele a fazer um bom trabalho, né? Que eu gosto muito dos bastidores, não vou mentir. O bastidor pra mim é perfeito. Boa. Eu gosto de ser amigo do rei. Ajudar a fazer acontecer. Eu gosto de amigo. É ele. Eu também não gosto de ter piscina, não. Eu gosto de amigo que tenha piscina. Entendeu? Não. Então essa é a minha prioridade dele. Quando ele entrar lá, a gente vai saber até se é isso mesmo que a gente quer. Entendi. Né? Mas tá nos planos então, né? A gente Palmeira dos Índios seria... Volta a ideia de ser em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios deseja mudança lá, já é.
A gente deseja que as coisas mudem, que tenha emprego, independente de prefeitura. Deseja que as pessoas sejam defendidas, não sejam ameaçadas. Defenda que tenha uma política que venha agregar, não fica essa picuinha. Olha, eu hoje, com a TV, a gente tem uma política hoje de estar bem com todos os prefeitos, vereadores, Sim. secretários, porque a gente tem que levar informação para a comunidade. A gente não pode se intrigar de ninguém. Mas a política é uma coisa tão triste. Aí o prefeito, porque o governador, o prefeito, o deputado não deu os votos para mim, você não tem mais espaço. Você é do contra. Quando o cara é eleito para poder defender a comunidade toda. Todo mundo. Ô, Gigi, tu tem uma habilidade enorme, porque eu percebo, principalmente no Sampaio Cast, você recebe muita gente, partidos diferentes e tal. Como é que você lida com isso? Como é que você faz para atrair e tal, essa galera toda, assim... Aprendi com meu avô. Eu convivi muito com o Geraldo Sampaio, doutor Geraldo. Sim. E ele era uma pessoa que agregava. Entendi. Atraía, né? Atraía. Como é que tu lida com teus haters? Com a galera que é contra? Tu tem, né? É normal que tenha, né? Às vezes tem, às vezes Mas não, você não tá se preocupando. Quando é coisa relevante, a gente conversa. Quando não... Deixa pra lá. Mas tem uma coisinha que a gente aprendeu na vida. Foi a perdoar. Saber conviver com pessoas diferentes. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, não, que fulano de tal fez isso. Pô, bicho, vamos liberar esse cara. Por que eu vou ficar com raiva desse cara? Quero trazer ele pra cá. Não tem pra que ficar com esse negócio. Aconteceu isso. Aconteceu no mês passado. Imagina, o cara xinga lá e tal, e não sei o quê. Cara. O negócio é perdoar. Eu aprendi com um cara, que é um dos caras marqueteiros mais top daqui do estado, que é o Rui França. Ele era secretário e teve um jornalista, fez um comentário. Aí, quando fez o comentário, a pessoa que trabalha na secretaria foi responder. Não respondeu, não. Aí o Rui falou, GG, não dê publicidade, não adianta, porque se a pessoa conhecer a realidade, deve ser a carreira dele. Bicho, depois disso... Não dê publicidade. Não dê publicidade. E outra coisa, quando você vai dar resposta com as suas ações. Sim. Muitas coisas deu as ações. Então, como eu digo, a gente, tá, beleza, deixa mais na frente. Sim. Mas não é muito não, viu, Jailson? O mundo mesmo dá um giro, entendeu? A gente tem uma coisa boa, a gente se dá bem com todo mundo. Eu me posiciono com algumas pessoas, mas com uma coisa que toda Alagoas sabe. Entendi. Entendeu? Mas geralmente... Você não vai pro confronto pessoal? Não. Hoje a gente tem amigo de todo mundo. Hoje eu tenho uma grande amizade com tanto vamos lá, a Prefeitura de Maceió, com o governo do estado, com Arapiraca, com Palmeiras, o próprio Júlio César, Palmeiras do Zinho também, com outras famílias e outros locais. Então, assim, boa. A população reclama, a gente coloca. Mas a gente tem um bom relacionamento. Porque é o seguinte, eu não posso ser egoísta e estar brigando e o povo está se sacrificando. Eu não posso defender eles. Tem que agregar. Você acha que você é conhecido, visto, percebido pelas pessoas como um político, um homem público de esquerda ou de direita? Jailson, eu hoje defendo muito o momento e o melhor para o Brasil. Eu não tenho, hoje em dia, eu já tive a questão de esquerda por causa do PDT, que realmente o partido de esquerda mesmo é o PDT. Leonel Brizola, os ideais de Leonel Brizola eram realmente os ideais de esquerda, né? Outros partidos se formaram, mas hoje eu quero pegar o melhor de cada um. E não adianta ficar perdendo tempo. Fulano então falou isso. Fulano então falou isso. É porque o cara... Teve caso do cara... Perde. O cara olhou pra mim assim e disse que eu tinha cara de um lado ou de outro. Não vou nem dizer pra não insinuar. Assim. Eu disse, mas como é que eu tenho cara? Assim, aí a esquerda tem cara, a direita tem cara, né? Tu tem cara de quê, Rodrigo? Tu tem cara de direita ou de esquerda? Já disseram isso a tu, não? Rapaz, pelo que o pessoal vê, sou de direita, né? Mas assim... É porque você é do empreendedorismo do negócio, eu sou conservador, sou cristão, tenho os direitos, tenho minha visão, sabe? Minha visão tradicional, conservadora, eu sou assim. Pronto. Mas recentemente recebemos algumas pessoas de esquerda lá no nosso programa e eu comecei a respeitar. Eu conversei com o Rodrigo. Respeitar. Sim. Que é o que a gente tem que saber. Nesse momento hoje,
Esquerda e direita tá aí, mas o respeito com a esquerda, o respeito com a direita e os Sim. meus direitos serem também respeitados, que é muito Ótimo, importante. pronto. Entendeu? É. É a minha visão. Posso dizer também. uma coisa a você. Por favor. A esquerda e a direita, hoje em dia, são motivos para polarizar uma eleição. Sim. Cada um defende suas bandeiras, a eleição não tem, dificilmente tem uma terceira via, você pode perceber. O pau Então cantou os a caras um estão lado e outro. aproveitando isso. Tanta gente que se diz de direita que eu lembro que era de esquerda, tanta gente que é de esquerda que eu lembro que era de direita. Então assim... Tem muita gente que é de direita, mas tem uma veiazinha esquerda lá guardada, assim, que não fala. Eu tenho grandes amigos do mandato que são de partido de esquerda, mas são conservadoras. Como eu tenho gente de partido de esquerda, de direita... O meu partido, eu vou revelar aqui para vocês não achar que eu não... O meu partido chama-se PIB, que é o Produto Interno Bruto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu quero que a economia ande, velho. Eu acho que a economia tem que avançar, tem que ter giro, tem que ter negócios, tem que todo mundo ter o direito de comer. Preto, branco, Perfeito, pobre, rico, concordo, baixo, alto, enfim e tal. Eu acho que tem que ter isso. E se quem tá na cadeira for de direita ou de esquerda... Depende. É isso O cara tem que trabalhar lá e acabou. Assim, eu não posso dizer que o presidente que tá não é o meu presidente. Não posso dizer. Ele é o meu presidente, eu querendo ou não. Verdade. E eu lutar pelo PIB. Então o PIB, ninguém trabalha pelo PIB aí, o IDH, sobe os índices, melhora isso. E aí também não tem interesse de ficar ouvindo o pau cantado e não sei o que, porque rapaz, tá muito picuinha, você não tem... O HD da nossa mente não aguenta mais, assim, tá muito cheio. É tanta notícia ruim que chega E briga, né? O pessoal tá brigando demais. eu não tô acompanhando. Eu gosto hoje de perder tempo. É. Quando a pessoa começa, tanto amigos de esquerda, começa a falar. Como amigos de direita começa a falar, eu já... Abre aí um chá verde, menino, né? Gelado, né? É melhor, né? Eu tenho paciência, o Brasil não merece isso. Tá sofrendo muito por isso. A gente tem que crescer, como você falou, no PIB. O PIB, a partir daqui é o PIB. Emprego. Empreender, negócios, né? Trazer essa galera que tá à margem, que não tem emprego, que não tem renda, que não tem nada pra fazer pra trabalhar, pra arrumar renda, enfim. Isso é que é o caminho. Vamos lá, falando de futuro agora, já na reta final do nosso Daycast. Hoje eu tô tendo a oportunidade de estar aqui batendo um papo agradabilíssimo com duas feras. Abrimos aqui um baú, só que esse baú a gente só abriu só uma gaveta, porque se abrir mais gaveta aqui, fazer uma série de Netflix assim, os Sampaios. Tem história. Tem história. Mas vamos lá, vocês hoje estão 2023, como é que vocês encaram aí 2024, 2025, o que é que você imagina? Rodrigo? Rapaz, perspectiva. Eu quero empreender, quero criar negócio, quero aumentar o relacionamento da gente, expandir. Na verdade, nós queremos, né? Nós queremos destravar esse país, esse mercado empresarial. Nós gostamos de ser empresário, nós gostamos de empreender. Nós investimos muito para empreender negócio, tiramos muito do bolso. Né? Infelizmente veio um Covid, veio uma situação ou outra que não deu para que a gente desse continuidade aos outros negócios. Mas eu acredito que essa girada, esse mundo por dar voltas, vai ter novas oportunidades. E já está começando, né? A Rodrigo falou de empreender. A gente tem empreendido muito na comunicação. Os portais de notícia. Sim. Agora a TV indo para Arapiraca agora. Boa. A gente acredita muito no estado de Pernambuco também, que é um estado que a gente tem um bom relacionamento. A gente, com esse período pós-TV, a gente já tinha um bom relacionamento com o Brasil, mas a gente criou um relacionamento muito bom no Nordeste. Boa. Então, assim, o que a gente pode levar daqui para lá e de lá para cá, a gente tem levado. E, assim, a TV, a questão da comunicação, a gente quer ampliar os canais. Ampliar os canais de transmissão, de comunicação. Boa. Levar eventos, tá se relacionando mais, a troca de informação. O que você falou, por exemplo, o Sampaio Cast é um momento da gente, cada vez mais a gente aprende todo dia com uma pessoa diferente, né, Rodrigo? Verdade. Com um rumo diferente. Então, assim, a gente tá vendo muito isso. Que em 2023 a gente possa se fixar no estado da Alagoas cada vez mais. Sim. Aumentar esse leque de comunicação. Sim. Trabalhar para o povo. Porque a TV só faz isso. Boa. Porque é de graça, a TV é de graça. A gente trabalha para o povo, cara. A gente quer levar conteúdo para que ele aprenda. Só com a educação desenvolva. ele vai conseguir abrir a mente para fazer outras coisas. A gente queria muito que a internet chegasse na zona rural mesmo.
em algumas periferias, mas Ainda não está assim. É caro, Gelson. Não só a internet, a tecnologia. A educação tecnológica tem que entrar. A pessoa tem que saber mexer bem no celular. Entendi. Mesmo você tem uma educação, vamos botar aí, vamos botar advogados de uma certa idade, de 60 anos para cima, não sabe mexer ainda no celular, não sabe, tem dúvidas. Então tem um público que ainda precisa entrar na área tecnológica, a internet precisa chegar. Vocês visam esse público, né? A gente muito bom. Muito. Eu vou fazer primeiro essa pergunta para o GG, e aí, obviamente, o Rodrigo pode pescar, mas eu vou fazer primeiro para ele. GG, o que é que te tira do sério? Tira do sério? Rapaz, sabe o que me tira? Essas injustiças com a população. A exemplo lá em Palmeira dos Índios. Essa falta de respeito com o povo e também a inércia do povo em permanecer com os mesmos gestores que deixam eles na miséria, entendeu? Isso é que me deixa... Isso te tira do sério. Rodrigo? Mas para me tirar do sério é difícil. Mas lógico, a gente quer trazer melhores dias não só para essa população, como para nós também. Então a gente passar por um momento de crise, a gente quer que outras pessoas também saibam passar por isso, venham crescer. E acho que uma das coisas que a gente passou e essa girada, essa mudança aí, é uma coisa que eu não quero para ninguém, né? Então me tira do sério em ver pessoas quebrando, empresas sem inovação, empresas sem conseguir dar aquela girada. Então, para mim, que gosto de negócio, gosto de inovação, que gosto de estudar isso é que me tira do sério. É ver uma empresa que tem total potencial, ela não crescer. Então isso me tira do sério. Porque eu gosto disso, eu vivo isso, entendeu? Entendi. É a minha, tipo assim, meu propósito. Você não tem, a gente fala de propósito. Então, para mim, propósito é empreender. Muito bom. Eu quero agora te dar uma oportunidade. Vamos lá. O mundo tem na casa de 8 bilhões de pessoas. Se vocês tivessem a oportunidade de escrever uma frase, botar no outdoor, mandar uma mensagem no WhatsApp para esse povo todo, que mensagem vocês extrairiam do coração e mandava para todo esse pessoal? GG. Dias melhores virão. Muito bom. Eu acredito. Rodrigo? Essa frase fechou, não fechou não? Dias melhores virão. Vocês acreditam nisso ou tem fé nisso? Eu acredito. Na verdade, tenho fé. Tenho fé. Boa. Fé. A gente Gostei. aprendeu isso. De vários altos e baixos, de vários momentos difíceis. Dias melhores sempre vão vir. Muito bom. Eu quero aproveitar vocês aqui, antes de dar o nosso ultimato, né, terminar o nosso TheCast, e que vocês dêem a bênção de vocês com relação ao projeto Cada Sessão um Prato de Refeição. O que é que vocês acham? E assim, fala um pouco sobre isso, porque isso é o que hoje move, está muito forte no meu coração. Esse é um dia para mim marcante. Eu queria ouvir de vocês aí também. Cada sessão um prato de refeição. Gelson, eu achei massa o teu projeto, porque a gente tem que fazer a diferença. E as coisas só vão acontecer se você for a diferença. O que você está fazendo vai dar exemplo para outras pessoas. Então, é aquele grãozinho que daqui a pouco se torna 1.000, 2.000, mas não pode, é como falou, a gente não pode deixar de acreditar, nem de fazer. Porque isso vai acontecer e daqui a pouco você está alimentando muitas pessoas. É não parar no meio do caminho. E assim, a gente acredita que um projeto como esse vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Independente de não saber nem quem é que está ajudando. Mas a gente tem visto muitas pessoas passando fome aqui no estado de Alagoas, em Maceió, principalmente pós-pandemia, foi um desastre para todo mundo. E eu acho uma excelente iniciativa, a partir daí que outras pessoas vão poder lhe ajudar ou tomar a mesma iniciativa. Muito bom. Rodrigo. Isso é legado, eu falei e falo, isso é um legado. Às vezes a gente pensa que legado vai só para os filhos, né? Na verdade, os filhos eles serão flechas, né? Que você vai lá apontar, acho que nem a Bíblia fala muito sobre isso. Mas o legado que você vai deixar com que outras pessoas pensem como você e queiram também desenvolver isso. Então começa de uma pessoa. Parabéns. Muito bom. Eu quero agradecer a vocês e aí sim deixar com vocês a palavra final para as considerações, agradecimentos, enfim. Rodrigo, com você.
Pô, Gerson, eu quero agradecer esse espaço. Acho que é o primeiro espaço que a gente conversa abertamente até sobre família. Sim, abrir o coração, negócio, né? exato. A gente tá um bom tempo sem falar sobre isso. Tava no silêncio lá. A gente não odeia ninguém, não tem raiva de ninguém. Sim, isso. Esse sentimento, inclusive, vocês conseguiram passar. Tá todo o assunto como fatos. Sim, na verdade... Não destilou veneno, rancor, nada disso. Na verdade, isso é muito bom. Perdão a gente já vem aprendendo desde quando a gente é cristão, né? Então, como é que libera isso, né? Então, a gente não pensa em mal, sei lá o que, a gente não, vamos liberar perdão, vamos esquecer isso aqui e vamos seguir. Se a gente ficar pensando só nisso aqui, a gente não sai do canto, né? Excelente, cara. Então, a gente é uma coisa que a gente não falava abertamente, a gente saiu e falou aqui, né? Boa. Obrigado pela confiança. Gelson, a gente está muito feliz. Acho que aqui é uma abertura para a gente estar falando dos nossos negócios, do que aconteceu. Sim. Acho que aqui foi o que? 1%, 2%, 3% do que a gente poderia falar, porque tem muitos negócios que a gente fez e apesar de ser tão novo, né? 28 anos, 30 anos. Rapaz, o calendário dele, gente, tem um problema assim. Porque tem 2023 depois de Cristo. Eu acho que para ele, Cristo nasceu depois. Cristo atrasou, nasceu, mas tudo bem. Vamos considerar os 28 anos. Muito obrigado. Obrigado, cara. Fico feliz. Show. Acho que foi um show. Que bom. Eu quero agradecer primeiramente, sabe por quê? Pela sua amizade. Boa, pelo seu carinho, sua atenção, seu respeito. Por apostar na gente, né? Por apostar na gente. Sim. Acreditou no programa, deu umas ideias. E detalhe, acreditando mais ainda. É crescente isso, porque a gente começou na linha assim, ó. E hoje, inclusive, a gente sacramentou aqui um avanço. Estou muito feliz em ter ouvido o que eu ouvi. A gente fica muito feliz aí. Tamo junto. Quero marcar outra vez lá também, viu? Boa. Gente, de coração, e agora encerrando o nosso TheCast, eu quero agradecer ao GG Sampaio. Cara, você realmente tem energia boa, você passa aquela coisa serena, e hoje, inclusive, tanto o Rodrigo quanto você tocou em assuntos até delicados, mas de uma forma equilibrada. Isso é muito bom. Isso também desvenda, né? Algumas perguntas no ar que fica. Então quem vai assistir, que muita gente vai assistir esse podcast, vai ver que algumas coisas acontecem, que aliás em toda a família, isso não é demérito e nem mérito nenhum de um ou outra, toda a família tem seus altos e baixos, mas o bom é isso, como você bem colocou, acho que o chavão aí é essa liberação de perdão e continuar, cada um fazendo seus negócios. Verdade. Isso é muito bom. Quero desejar todo sucesso, seja para que caminho você tome, né, da política, da comunicação. Eu só apoio sempre, viu? Top, com certeza. Eu gostei do que eu vi e eu acho que essa pegada de persistência, isso faz a diferença. Porque às vezes a pessoa leva um tombo na vida, 1, 2, 3 e desiste, se revolta. Você não tem cara de revoltado, você não tem esse jeito de revoltado. Perdeu, caiu, levanta, vamos embora, pé na estrada e isso é muito bom, faz a diferença. Rodrigo, você é um cara de bastidor, mas é um bastidor muito consistente. Então dá para você não ficar só nos bastidores. Subir também, viu? Essa sua história de bastidor. Eu tô gostando muito das suas redes sociais, tá ficando cada vez melhor, isso é muito bom. Fico muito feliz e o TheCast vai estar com as portas sempre aberta. Novidade, lançamento, marca nova, alguma coisa, Jael, estamos juntos, vamos para cá e eu vou lá no Sampaio Cast, vocês vêm aqui, a parceria está mais do que firmada, vamos para frente. Não tenho dúvida do sucesso de vocês e sei que isso é questão de tempo e de trabalho cada vez mais, né? Porque é assim. E desejar também muita saúde e paz para a família toda, né? Para a esposa, para os filhos, para os pais, enfim, para a família toda, ok? Muito obrigado. TheCast no ar mais uma vez, chegando ao seu momento final, muito contente. E é você que nos segue, nos acompanha, não deixa de ir lá no nosso canal e se inscrever, assinar o sininho para receber as notificações. Quero agradecer a vocês por todo esse tempo aqui junto, aos nossos convidados especiais, pelo tempo, passamos aproximadamente 2 horas de podcast, não é qualquer um, e muito conteúdo bom. Então, eu lhe agradeço, até a próxima, se Deus quiser, estaremos de volta.